Hoje a gente vai falar de gordofobia médica, cirurgia bariátrica e o que a gente quiser falar também, o que aparecer, que a gente não prevê o futuro, né? Tem coisa que não. Então, e a gente vai falar. E quem está participando é a Carol, que é nutricionista, o Júnior, que é estudante de medicina, e a Van Jota, que você já conhece, que é minha amigona, professora de yoga, estudante de educação física. Mas todo mundo vai se apresentar, tá bom? E fiquem à vontade aí. Se apresentem e depois a Van vai explicar os 3 pilares da gordofobia para a gente iniciar esse papo aí. Beleza. Quem começa? Começa você, Carol. Vou começar. Tudo bem, galera? Eu sou a Carol Rocha. Estou aqui no Rio de Janeiro. Me conectando aí por essas internets com Ellen, com Vanessa, maravilhosa, com o Juninho, que eu tô conhecendo agora, mas é um queridão, a gente já trocou uma ideia, assim, então, encontros muito caros, né, pra gente. Eu sou nutricionista de formação e professora de yoga. A minha atuação como nutricionista, basicamente, foi na saúde pública. Pessoa do SUS, defensora do SUS, eu sou Miss SUS. Então, muito do que eu vou falar aqui vai ser de acordo com essa minha experiência de vivência na saúde pública e também contextualizando a alimentação de uma forma mais geral, né? Uma contextualização do social da alimentação, que é um tema super caro e importante para mim, mas, claro, a gente também vai entrar em muitas questões aí mais detalhadas, né? Desse processo, né? Da bariátrica. Mas é isso, tô por aí no mundo, fazendo yoga, ensinando yoga e vambora. Vamos que vamos. Fala, Júnior! E aí, gente, boa tarde. Meu nome é Sebastião Júnior, né? Estou no 4º período de medicina, faço aqui em Santa Marcelina, em São Paulo. E eu espero aí contribuir, né, com a minha visão sobre um estudante, as minhas vivências tanto na UBS quanto no hospital, com as conversas com os meus amigos também do curso. E é isso. Bora que bora aí debater esse assunto e tentar desmistificar um pouco, né, essa situação aí. Sim, com certeza. Fala, Van. Deixa eu só ler um comentário aqui. O pessoal tá falando para deixar gravado. Gente, vai ficar gravado, com certeza. Vocês fiquem tranquilos. Vai pro YouTube, vai jogar no Spotify, vai ficar no Instagram, vai ficar em tudo quanto é lugar. Vai ser, inclusive, vai ser mais um episódio 2 do podcast de peso aí, né, gente? Bora seguir lá, né? E se inscreve lá no Instagram, no YouTube lá da Ellen, no canal da Ellen. E vai ver, porque tá muito massa. Já rolou o primeiro episódio, né, mana? Já tá lá, gravado. Maravilhoso, gente. Se inscreve lá no canal da Ellen, que além do podcast, tem um monte de vídeo muito foda que ela faz. Que a Ellen é muito foda, né? Eu digo de passagem. É minha amiga. Vamos lá. Não é porque eu sou amiga dela, não. Bom, gente. Eu sou a Vanessa Joda, sou militante gorda, professora de yoga, estudante de educação física junto com a Ellen. A gente está tentando fazer todo um questionamento aí começar, né? Fazer um questionamento um pouco no ensino, como é feito e como as pessoas gordas são excluídas dele, né? Estudamos o corpo gordo juntas, nas atividades físicas, né? Eu, particularmente, muito com yoga, né? Porque sou professora de yoga, não tem como não. Mas a gente acaba estendendo para todas as atividades, porque Ellen também, jogadora aí de basquete, né? Tem o rachão e várias outras coisas. A gente tem uma história de atividades físicas nas nossas vidas muito forte, assim, de tudo, de vôlei, de natação, de basquete, a porra toda. Enfim. Bom, gente, a ideia de ter essa live foi por causa de um assunto, né, que a gente começou muito a falar da bariátrica. Ô, Van, por causa deixa eu só te interromper, porque tá Fala. Você e o Júnior. Gente, eu vou desativar os comentários, mas depois a gente vai abrir para vocês olharem direitinho, porque senão não dá para ver a Van e o Júnior que estão embaixo, que tá em cima os comentários. Mas vocês fiquem aí que depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, peraí. Vocês podem mandar coração, enquanto isso que eu quero ver. A gente quer ver se vocês estão aí. Agora foi. Melhorou. Aliás, beijo Martinha, que eu tô vendo que ela tá aí. Beijo Rafa também, maravilhosa. E Rafa tá aí também. E Camila, né? Saudades, mano. Eu vi seu comentário subindo, não deu tempo de ler, não. É muita gente aqui, não dá tempo de ler tudo. Foi mal, enfim.
Continua aí. Imagina, mana, relaxa. Bom, o que aconteceu? Eu tive que ir ao dentista, vou contar a história um pouquinho. Eu tive que ir ao dentista, e o meu dentista, quando eu cheguei lá, ele falou: porra, mas estou muito chateado, eu lembrei muito de você. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: porra, uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, ela fez a bariátrica e está em coma. E eu, como assim, né? E aí ele veio me contar que é uma mana de 28 anos, né? Dentista também, que pesava 70 quilos e não tinha nenhum problema de saúde. E aí o médico falou que ela tinha que engordar 30 quilos, acho que quase 30, não chegou a 30, né? Mas que ela tinha que engordar, não importa o número, o fato de ter que engordar para poder fazer a cirurgia, né? E ela fez a cirurgia, ela engordou o que o médico pediu, ela fez a cirurgia. Quando ela fez a cirurgia, deu tudo certo, ela foi para casa. Quando passou 10 dias, ela começou a ter sangue nas fezes. E aí ela acabou indo para o hospital na emergência, né? Porque não sabe o que era. E aí ela estava com uma perfuração no intestino, começou a dar uma hemorragia nela. Foi uma coisa, tipo, não conseguiam nem entubar ela, para vocês terem uma ideia, de tão grave que ficou, né? Porque ela botava sangue para fora, né? Vomitava, então foi super difícil de entubar ela até. Conseguiram entubar ela, fizeram uma cirurgia de emergência nela. Enfim, ela ficou um mês em coma, induzido, né? E ela pegou Covid e veio a falecer. Então, eu fiquei muito impressionada com isso e acabei eu conversei muito com a Ellen, né? Eu e a Ellen, além de estar aqui nessa coisa, a gente conversa muito das coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia, como que a gente pode até virar conteúdo aí, do jeito que acaba virando, né? E pra gente trocar essa ideia, porque são coisas que acho que precisam ser discutidas. E conversando com a Ellen, eu fiz alguns stories, né? Fiz esse desabafo, porque para mim isso foi foi totalmente criminoso. Uhum. E nesse desabafo, a Carol veio falando, né, algumas experiências que ela tinha no SUS, porque uma das coisas que eu apontei foi que a bariátrica é usada para cirurgia estética, que é o que aconteceu com essa menina que acabou falecendo, infelizmente, que no SUS ainda isso é um pouco mais, não tanto como uma indústria, mas eles estão tentando reverter isso, né? E aí a Carol trouxe a experiência toda dela como nutricionista do SUS, e, bom, enfim, até ameaça ela recebeu, ela vai contar um pouco aqui da história dela. E nesse meio do caminho, a Ellen viu um vídeo do Júnior, eu não sei como é que foi, se o Júnior marcou ela, eu não sei como é que foi a história. E a Ellen falou: Vanessa, olha esse vídeo. E aí eu vi esse vídeo e falei: porra, que massa, né? Porque é muito difícil a gente ver a galera da saúde, mesmo, ainda bem que são os estudantes que estão aí fazendo toda essa querendo reformular esse questionamento todo, porque é isso que eu e a Ellen a gente está fazendo lá na educação física também, né? E aí eu fiquei tipo, porra, que massa, e comecei a trocar uma ideia com o Júnior e quis também trazer essa perspectiva dele estudando como é que é isso, né, da gordofobia. Então, antes da gente começar a escutar e trazer a Ellen, obviamente, que foi uma pessoa que fez a bariátrica, né? Porque eu levantei todos esses questionamentos, mas eu não fui uma pessoa que fez bariátrica. Eu não tinha tanta consciência na época, mas para mim não fazia muito sentido, tipo, por que eu vou fazer uma cirurgia tão agressiva se eu não tenho nenhum problema de saúde? Eu já estava começando a ter um pouco de consciência, porque isso é um trabalho a ser feito. Já não tem como falar que nunca pensei em fazer, óbvio que passou, a gente quer emagrecer, fica naquela coisa, né? Mas eu não cheguei a fazer isso, porque eu fiquei muito assustada uma vez que eu fui no gastro, numa médica, porque a família do meu pai inteira já morreu de câncer de estômago, então eu tenho que fazer um acompanhamento, e eu cheguei nessa médica e ela nunca me viu na vida, e ela olhou pra minha cara e falou: nossa, você é tão linda, vamos fazer uma bariátrica. E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu falei: cara, a mulher nunca nem me viu na vida, ela não sabe nem quem eu sou,
né? Ela não pediu um exame para saber como é que eu tô. Então, ela só de me ver, ela já deu esse rótulo da mesma forma que eu entrei, eu saí do consultório. Então, essa coisa me deixou muito assustada da forma como foi oferecido isso, banalizada mesmo, né? Enfim. Então, eu não passei por isso. E aí, vamos trazer três pessoas. Estão as três pessoas aqui que têm essa vivência. E antes de começar a escutar as histórias, que foram histórias muito parecidas com as coisas que eu recebi quando eu fiz esses stories, eu recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, de casos muito parecidos com esse caso dessa menina que veio a falecer. E eu acho que é um assunto que a gente precisa falar urgentemente, porque tem muita gente morrendo por causa disso. Por causa de procedimento estético, por causa de gordofobia, gente. Então, vamos lá. Para a gente entender, eu vou falar um pouquinho de como funciona a gordofobia, bem rapidamente. Eu sei que é um assunto que não tem como aprofundar em uma live só. Eu e a Ellen, a gente dá um curso desse que são 5 horas falando sobre isso. E mesmo assim, é uma coisa que não para de vir. Eu poderia ficar, sei lá, muito mais tempo falando sobre isso, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho como que funciona a gordofobia, o que é a gordofobia antes da gente falar desse assunto, para poder linkar as coisas. Então, gordofobia é todo a repulsa, o ódio, o nojo à pessoa gorda, ao corpo gordo, né? E esse preconceito, ele é estrutural e institucionalizado, né? E como que é a estrutura dele, né? A estrutura dele é feita por alguns pilares. Então, aí tem o pilar da estigmatização. O que é estigmatizar o corpo gordo? É olhar para aquele corpo e falar, pô, aquele corpo é doente, aquele corpo é preguiçoso, aquele corpo não é capaz, né? Aquele corpo não é confiável, aquela pessoa não é confiável, tem até falta de caráter associado a isso. Então, é você estigmatizar, olhar para aquele corpo e achar que aquele corpo não é capaz, né? A patologização é meio que essa médica fez, né? De mal me olhar, não saber nada de histórico meu, não saber nem quem sou eu e achar que eu preciso ser consertada ali, eu preciso ser emagrecida, né? Então, eu já olho para o corpo gordo, automaticamente já patologizo ele, achando que ele é doente, né? E como que se dá essa patologização? Através do IMC. Por quê? Porque através do IMC a gente vai para a obesidade. E isso que é importante ser falado aqui. Como que é medida a obesidade? O que é a obesidade? É uma doença. Ela é uma doença só? Não. São várias doenças que são atreladas a essa doença. E aí eu gosto muito de falar uma frase que um amigo meu, quando eu estava explicando a obesidade para ele, e ele pegou e falou, tá, então se são várias doenças, eu sou uma pessoa magra que tem o diabetes, tem o colesterol, ele começou a falar as doenças que são atreladas à obesidade. Então eu posso me chamar de obeso? Eu falei, bom, você entendeu. Você entendeu que, tipo, é uma doença construída para mobilizar um grupo de pessoas, eu já chego lá nessa linha de raciocínio. Então, como se dá lá a obesidade? E aí você vai pegar o IMC, né? O que é o IMC? O IMC você pega o seu peso e sua altura para chegar num número. Então, a gente pega duas coisas que a gente não controla, que é peso e altura. A gente não controla a nossa altura, a gente tem um imaginário que a gente controla o nosso peso, porque a gente não controla o nosso peso, né? Então, você pega duas coisas que não são controladas, chega num número mágico, e a partir desse número mágico, ele vai numa escala. Então, aí você tem o peso, vou botar muitas aspas nisso, peso ideal, a gente vai falar já sobre isso. Aí tem o abaixo do peso, aí já começa as comorbidades quando é acima do peso ideal, né? Então, obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Grau 3 sendo a obesidade mórbida, né? Onde eu me encontro nela por acaso e eu não tenho nenhum problema de saúde. Então, logo eu já não posso ser chamada de obesa. Então, a primeira lição que a gente vai ter aqui é que não chame uma pessoa gorda de obesa. Se você chamar uma pessoa gorda de obesa, você automaticamente está patologizando esse corpo. Porque você automaticamente está chamando esse corpo de doente e isso não necessariamente é verdade. Está aqui eu de exemplo, Ellen de exemplo, um monte de gente de exemplo. E mesmo se uma pessoa estiver doente, isso não é uma premissa para categorizar a pessoa em obesidade, porque primeiro a gente não tem essa certeza que vem
porque essa doença vem porque essa pessoa é gorda, porque não se dá outros fatores, não se estuda outros fatores, só leva em consideração duas coisas que a gente não estuda, que a gente não controla, quer dizer, né? E porque todas as pessoas vão ser doentes na vida. Ninguém vai passar ileso nessa vida sem ficar doente uma vez só, na vida que seja, né? Então, voltando para o IMC, é uma coisa que é muito importante da gente entender, que isso é um índice de 1832. A gente está falando de 200 anos atrás, gente. É arcaico isso. E isso foi inventado para medir a densidade corpórea de um vilarejo na Europa. Não foi inventado para medir saúde. E isso é usado até hoje para medir saúde das pessoas, né? Sem levar em consideração como essa pessoa vive, qual é a alimentação que essa pessoa tem, se ela pratica algum exercício físico ou não, quais são as condições aonde ela mora, né? Porque a maioria dos brasileiros, se a gente for parar para ver, não tem nem saneamento básico, não tem nem água em casa. Então, são vários fatores, exames clínicos, né? São vários fatores que não são levados em consideração e que são fatores que são de extrema importância para se levar em consideração de uma pessoa ter uma doença ou não. E isso não é levado em consideração quando é uma pessoa gorda. Ela não tem nem o direito de ter sido investigado isso, porque tem essa patologização de achar que ela é doente a partir do momento só que ela é gorda, né? Então a gente vai voltar para esse 1832. Vocês concordam que lá em 1832 os corpos eram mais baixos, os corpos eram mais magros, os corpos viviam menos, as pessoas viviam menos. Eram outras condições de vida, gente. Hoje está 200 anos depois, houve uma evolução dos corpos. As pessoas vivem mais, as pessoas estão mais altas e as pessoas estão mais gordas. Isso não é problema nenhum. A gente precisa entender, da mesma forma que existe uma pessoa magra, vai existir uma pessoa gorda. Da mesma forma que existe uma pessoa alta, vai ter uma pessoa baixa. E isso não é problema nenhum. Mas isso é uma coisa que é tão gordofóbica, essa estrutura, né? Que as pessoas não concebem como pode existir uma pessoa gorda saudável. Que é o que a gente pergunta para a medicina, já que chamam tanta gente de obesidade, a gente fala, e aí, a gente é saudável, como é que vocês explicam a gente? Ninguém consegue. Porque existe, gente, e ponto. A gente tem que aceitar isso, levar esse fator, que é importantíssimo em consideração e não é levado, né? E a gente está aqui em 2021, sendo que teve essa evolução dos corpos, e o sistema não teve uma evolução, a sociedade não teve uma evolução. Então, o que é mais fácil? Você fazer uma reestruturação, que é, diga-se de passagem, é o que a luta anti-gordofobia mais pede, porque enquanto vocês estão aí cobrando saúde da gente, a gente está tentando se cuidar e não consegue, porque tem a gordofobia médica, porque a gente é enviado para o hospital veterinário quando tem que fazer um exame, para aras, para zoológico, é desumanizar o corpo gordo, desumanizar uma pessoa, invisibilizar essa pessoa. Então a gente está pedindo para o que a gente pede nessa reestruturação são direitos básicos de qualquer pessoa, a gente não está pedindo nada mais que isso, né? Porque a gente não tem esse acesso, justamente porque dá trabalho fazer essa reestruturação. É muito trabalho para esse sistema, é muito trabalho para essa sociedade. Então, o que é mais fácil? Você criar você criar uma doença e culpabilizar um grupo de pessoas, que é o que temos aí a obesidade. Então, isso aí é patologizar. Eu fiz bem rápido esse linho, acho que tanto a Carol quanto o Júnior vai entrar um pouquinho mais sobre isso, principalmente no lance da gordofobia médica. A gente vai entender até como é criada a educação do médico para a gente entender como essa estrutura é bem sólida, né? E aí a gente vai para o outro pilar, que é o pilar da invisibilização. E o que é o pilar da invisibilização? É a gente não ter roupa, é isso, a gente não ter aparelho que faça exame, que a gente consiga fazer um exame, a gente não tem maca que suporte a gente. Se eu pegar Covid, se a Ellen pegar Covid, a gente não pode nem ir para o hospital, porque não vai ter uma maca que aguente a gente. Pra vocês terem uma ideia. Eles vão olhar para nossa cara e falar, volta para casa, a gente vai morrer em casa sem ter atendimento médico, gente. Tá? Como se a culpa fosse nossa, a culpa não é nossa. Vou diga-se de passagem. Aí a gente tem o busão que a gente não consegue pegar, porque a gente não consegue passar pela roleta,
né? O banco, que é super estreito, cadeira, né? A gente quer chegar no médico, a gente, ó, já não tem roupa, não tem como chegar, não tem cadeira para sentar, ainda a gente entra num consultório, tô com problema de unha encravada, chego lá, não, você tem que emagrecer. A pessoa nem é investigada, ela nem se dá o trabalho de saber o que essa pessoa tem. Então, isso é uma forma de invisibilização. A gente é invisibilizada no trabalho, né? Muita gente não contrata pessoas gordas por causa da estigmatização, né? Com os amigos, em relações afetivas, amorosas, ninguém assume a pessoa gorda, né? Ninguém quer estar com essa pessoa, não quer transar com ela, quer estar com ela, é sempre gostoso, mas na hora de assumir essa pessoa para a sociedade, ela nunca é assumida, né? Então a gente vai em todas as áreas que a gente pode imaginar sendo invisibilizada. E esse é outro pilar, que é como se a gente não existisse. E um desses pilares, por acaso, é a indústria, é o capitalismo e é o machismo. Né? A gente precisa falar disso para falar da indústria do emagrecimento, que aí a gente vai chegar nessa questão da bariátrica, né? Que como foi criado toda essa pressão estética que é criada, todo mundo sofre essa pressão, vamos lembrar disso, né? Qualquer pessoa sofre essa pressão estética, mas gordofobia é quem perde acesso que sofre, são só pessoas gordas sofrem gordofobia. Vamos deixar isso bem separado e claro, tá, gente? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, como que foi criado? É a partir de um padrão. E como foi feito esse padrão? A partir de um gosto do privilégio, né? E quem é o privilégio? É o homem branco, cis, hétero, magro, de corpo normativo e rico, né? Então, o padrão se tem a partir daquilo e tudo é criado a partir daquilo. Então, qualquer coisa que foge daquilo sofre pressão estética, com certeza. Vai sofrer pressão estética. Óbvio, de numa escala, a gente precisa fazer um recorte de gênero, porque as pessoas lidas como mulheres ao nascer sofrem essa pressão muito mais fortemente do que as pessoas lidas como homens ao nascer, né? É muito diferente, eu falo isso com muita propriedade, porque eu tenho um irmão gêmeo e eu cresci sabendo como que era muito essa diferença de ser essa coisa menino e menina, né? É bem Damares, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que porre, né? Mas enfim, mas eu vi bem, eu senti, eu fui criada desse jeito. E a pressão era sempre sobre mim, nunca foi sobre meu irmão. E meu irmão também é um homem gordo, né? Então, tem esse recorte de gênero no meio disso. A pressão é muito mais forte na mulher. E tem essa pressão da mulher ter... não pode ter celulite, tem que fazer depilação, tem que fazer unha. A indústria do emagrecimento gera muito mais em torno da mulher do que em torno do homem, né? Baseado nesse padrão, né? Então é machista, né? É bem machista isso. E muito capitalista. Por quê? Porque essa indústria do emagrecimento, ela gera milhões e milhões e milhões e milhões, gente. Então, a gente está falando da indústria da dieta, né? E se a gente for parar para pensar, eu fiz 23 anos de restrição alimentar na minha vida, de dieta na minha vida, e nunca funcionou, né? Então, se dieta funcionasse, Carol vai falar sobre isso mais do que eu, até. Assim. Se dieta funcionasse, o mundo estava magro, eu estava magérrima aqui, você pode ter certeza. Porque eu fui uma delas, né? Então tem essa dieta que a culpa é sempre da pessoa, nunca é da dieta que não funciona. E por que tem milhares de dietas todo dia? Porque é tudo mentira, né, gente? Porque se ganha muito dinheiro com isso. Aí a gente vai para a indústria dos remédios, né? Eu fui viciada em anfetamina durante 12 anos da minha vida. Para emagrecer. A anfetamina foi apresentada para mim com 15 anos de idade. Já tem amiga minha militante que a anfetamina foi apresentada no aniversário dela de 12 anos de idade. Né? Então, olha como essa pressão é diferente. Ninguém deu anfetamina pro meu irmão. Ele foi tomar depois por conta própria, mas ninguém deu para ele. Para mim, não, vamos levar no endócrino. Ela não pode ser gorda. Né? É uma coisa muito assim. E aí tem essa indústria dos remédios, e não é só da anfetamina que eu tô falando, tem milhares aí, né? Eu lembro do Xenical, Subtramina, e por aí vai, né? Tem as coisas milagrosas que, gente, é tudo mentira, né? Então é outra coisa que ganha muito dinheiro.
E aí tem tem a indústria do cosmético também, que é outra coisa, que no batom emagrecedor. Gente, eu fico chocada que as pessoas caem numa coisa dessa. Na moral, mano, é surreal. E ganha dinheiro, e marca grande, patrocinando um negócio desse, né? Para vocês verem como ganha dinheiro o negócio, né? Aí tem a indústria da bariátrica. Vamos chegar nela. E vamos começar a falar dela a partir daí, né? Então, o que é a indústria da bariátrica? Eu estava conversando com o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo. A gente tem essa discussão, a gente ainda bem está aberto, eles estão abertos a discutir isso, o que eu achei muito massa. Discutir a gordofobia, e ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei caiu muito a ficha pra mim, fez total sentido. Ele falou: Vanessa, a gente aprende na faculdade que a gente tem que consertar corpos para serem produtivos para a máquina, para manter a manutenção do capitalismo. Então, a bariátrica vem como consertar corpos que são estigmatizantes. Então, o corpo gordo, né, nesse caso, que é um corpo que aí vem esse estigma de que ele não é capaz, de que ele é doente, e ele precisa ser consertado, ele precisa ser emagrecido. Então vem a bariátrica, e a aí Júnior vai falar mais sobre isso, muito mais do que eu, como ele aprendeu isso, como que é feito lá na faculdade, e Carol também. Mas a bariátrica é uma cirurgia que foi feita para casos extremos, quando a pessoa tá muito doente, né? Essa era a percepção que eu tinha. Conversando com o Júnior ontem, eu fiquei sabendo que a única base para você fazer uma bariátrica é um IMC. Então, depois que eu falei tudo isso, gente, né? Rapidamente, mas eu falei, pensa no absurdo que é isso. Como que você faz uma cirurgia que é de extremo, como é que fala? Agressivo, extrema agressiva para estética, porque é para isso. Porque se a pessoa não tá doente, e se você só tá baseando no IMC, isso para mim chama crime, isso para mim está matando uma pessoa, tá botando essa pessoa em risco. Isso para mim é criminoso, isso deveria ser proibido. A bariátrica deveria estar sendo usada na concepção que eu tinha. Em extremo caso, em último caso, se a pessoa está extremamente doente. E mesmo assim, tá aí Ellen agora para falar também sobre isso, que vai falar sobre isso, e mesmo assim isso não é garantia da pessoa emagrecer e ficar o resto da vida emagrecida. Porque tem muita gente que volta à bariátrica porque o corpo vai voltar. E aí a gente vai falar tudo sobre isso. Então, dei essa introdução. Quem quiser começar falando, acho que Carol, Júnior, Ellen, vamos dar os depoimentos, assim, né? Não, eu já vou pedir para a Carol e o Júnior falar. E antes deles começarem a falar, eu queria que eles respondessem. A Carol já como formada, né, na área da saúde, que é nutricionista. E o Júnior, é muito importante, vocês prestem também atenção no que o Júnior fala, porque ele está ali aprendendo como ser gordofóbico já, né? Então é muito importante. Sim. Então eu queria que a Carol respondesse assim, como que é passado, né, a desumanização do corpo gordo na faculdade de nutrição, e para o Júnior também, o que você acha, Júnior, de aprender a ser uma pessoa gordofóbica, já que já vem das raízes, já tem raízes, né? Então, isso que eu queria, que acho que dá pra gente começar a entender da onde vem, né? Esse não cuidado que a gente tem sendo uma pessoa gorda, de não ser visto com humanidade quando a gente vai cuidar da saúde, né? Que só querem sumir com os corpos gordos, com o corpo gordo. Então, para começar a entender mais ou menos isso. E agradecer, gente. Olha que vocês estão bombando aqui na live, hein? Tá embaçado, uma par de gente. Então, vamos lá. Acho que a Carol pode começar e depois vem o Júnior. Então, vamos lá. Fiquem à vontade. Nossa, gente, muita coisa, né? Ivan falou muito bem. Muito difícil falar sobre esse tema, assim, né? Numa live, né? A gente precisaria de muitos e muitos encontros para falar sobre isso. Achei muito incrível que a Van começou falando de um contexto mais global, né? E acho que para alimentação a mesma coisa. Posso destrinchar isso um pouco mais à frente, mas primeiro eu vou responder a pergunta da Ellen, que é as formações em saúde, no geral, são formações extremamente gordofóbicas, né? Quando a gente fala de nutrição, então, não preciso nem falar para vocês, né? Muitas das vezes, quando eu falo para as pessoas que eu sou nutricionista, já vem um ranço automático, né? É um ser que as pessoas já têm ranço.
Então, só, eu sou nutricionista, a pessoa já... Ah, então você tá dizendo o que eu como, você tá olhando e tal, tal, tal. Então, para mim, foi um processo, depois de ter me formado, né? Depois da graduação, perceber tudo isso, né? E olha que eu fiz, né, a graduação numa universidade incrível, né? Fiz na UERJ e tal, e a gente tem todo uma atenção à saúde coletiva, à saúde pública e tal, mas enfim, o corpo gordo de uma faculdade de nutrição é um corpo que precisa ser emagrecido, que precisa ser intervencionado a qualquer custo. E vamos falar um pouco sobre essa questão de ser doença, né? Mas uma das definições da OMS é que a obesidade ela entra como um fator de risco para o desenvolvimento de doenças, né? Então, é um outro viés também que a gente enxerga, entendo que é um pouco menos pior, ainda precisa ser problematizado, mas entender como um fator de risco já ameniza bastante coisa, assim, né? Porque é isso, né? O fato de você ter mais tecido adiposo no seu corpo pode te deixar com mais risco de desenvolver doenças, mas tá ali ainda no âmbito do risco. Mas a faculdade de nutrição é um lugar bem, como se diz, fértil para o desenvolvimento de profissionais e pessoas gordofóbicas, assim. Depois da minha graduação, eu, enfim, tive o contato e pude fazer formações, né, num outro contexto, né, da nutrição comportamental, que aí é uma outra maneira, uma outra forma de entender a nutrição, né? De entender o que você come, por que você come, enfim. Então, na verdade, a gente aprende muito bem os aspectos clínicos das doenças e de tudo isso, mas a gente não aprende o principal, que é lidar com as pessoas. Então, eu não estou lidando com uma pessoa que está ali comendo proteína, carboidrato, não é sobre isso. E é bem cruel, assim. Espero que as formações de nutrição estejam sendo revistas nesse sentido, né? Porque a gente sai da formação e se depara com pessoas complexas, problemas complexos no mundo complexo. Então, não é só uma pessoa que, eu como demais, logo, né? Preciso emagrecer, que é muito essa demanda, né? Então, e também do entendimento que nutricionista é o emagrecedor, né? É a única coisa que a gente faz da vida, é emagrecer a pessoa. Então, tem esse reducionismo da profissão. Também estou colocando aqui muito, porque eu acho que é um trabalho árduo de muitos colegas de profissão, né? Das pessoas se colocarem apenas como emagrecedores. Então, existe um reducionismo do papel do nutricionista e existe um reducionismo do que é um corpo gordo, né? Do que resulta um corpo gordo. Então, na faculdade de nutrição, essa pessoa comeu demais. Muita ingestão calórica excessiva, logo é um corpo gordo. Então, é de uma minimização, uma simplificação, né, que é desumanizante desde aí. Assim. Então, para a gente começar a entender que... É estereótipo, né? É o estereótipo, né? Exatamente. Mas parece é o estigma, né? O conselho da nutrição, não sei se é assim que fala, parece que reconheceu que existe a gordofobia, né? Que isso influencia no tratamento, né, das pessoas, né? Sim, a gente tem avançado bastante nas discussões, né, nos conselhos regionais, no próprio Conselho Federal, né, de começar a entender essa abordagem mais focada no comportamento alimentar, que aí também a gente entende os sistemas alimentares que a gente está inserido, né? Quando a gente pensa em Brasil, por exemplo, né? A gente pensa politicamente como a gente está organizado, a gente tem um cenário de extrema insegurança alimentar para as pessoas, né? De pouco acesso aos alimentos frescos, in natura. Essa semana eu até entrei numa treta aí num post da Ellen falando um pouquinho sobre isso, do tipo, é só querer emagrecer e tal. Eu falei, olha... Infelizmente, não é só querer. Porque se fosse só querer, Van falou muito bem, né? As pessoas e os países, né, que investem, né, recursos, né, no combate à obesidade, né, que hoje em dia o total, 0 países têm tido sucesso, né, nesse
combate, né, à obesidade, já teriam... E como é agressivo essa palavra, né? Desculpa, Amanda, mas eu tive que entrar, porque como é agressiva esse combate, né? Como se a gente tivesse que terminar as pessoas gordas do mundo, né? Exatamente. É a gordofobia queima-roupa, né? Na verdade, porque combate à obesidade. É o termo que é utilizado, né? Por isso que eu tô assim, é o combate. Sim. Os países que estão nesse rolê do combate, né? Zero estão sendo bem-sucedidos. Né? É preciso que a gente entenda de uma maneira muito mais macro a questão, né, da alimentação e da nutrição. A gente está num país que, por exemplo, um dos primeiros atos desse governo foi extinguir o nosso Conselho de Alimentação, nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por exemplo, o CONSEI. Então, esse órgão ele foi oficialmente extinto no ano passado, em setembro, né? Então, a partir daí, o Brasil, né, volta a configurar o mapa da fome. As pessoas sentem cada vez mais, né, a questão da falta de acesso a uma alimentação adequada e como isso vai impactar na vida delas, assim, né? E aí eu não digo só para o corpo gordo, eu digo para todos os corpos. Sim. Né? A gente está falando de uma alimentação que seja saudável, possível, saudável, de acesso para todas as pessoas. E aí eu não estou falando de coisa diet, light, dessas coisas que a gente acha que são boas e que são vendidas como coisas boas, principalmente para pessoas gordas. A gente está falando de alimento básico, né? De arroz, de feijão, de coisas sem veneno, sem agrotóxico. Então está cada vez mais difícil as pessoas acessarem uma alimentação minimamente decente, né? Isso significa que a segurança alimentar das pessoas está em perigo, né? Principalmente, fazendo os recortes, pessoas pretas, né? Quando a gente fala em nutrição, as pessoas que, hoje em dia, são as pessoas que mais morrem de Covid, são as pessoas que mais estão em risco de fome. E, então, quando a gente pensa em todo esse cenário da alimentação, né? No geral, existe um reducionismo muito grande, né? Comeu muito, logo engordou. Comeu porcaria, logo engordou. Ah, se eu quero, eu perco, eu acredito. E eu faço caminhada e é de graça. Eu acesso o YouTube, danço e tudo bem, né? Então, eu acho que é uma das coisas que mais me assustam e que acredito que são mais violentas, né? É esse reducionismo, né? De que é muito tranquilo, porque as pessoas só são assim porque elas querem. E eu acho que isso é muito reproduzido, né, na nutrição também como um todo, né, com toda um discurso de uma comida, né, fit, uma comida light, né, e que isso tem um delírio de que nossos corpos são moldáveis, né? Vamos falou perfeitamente, né? O nosso peso, ele, por mais que a gente acredite que a gente o controle, né, a gente não controla esse peso. E quando controla, sempre vai ser por mecanismos extremamente agressivos, né? Que são restrições muito agressivas, né? Que vão, mais para frente, possivelmente gerar episódios compulsivos, tudo isso, né? Então, a gente está falando aí de um cenário político, né? Que não favorece que as pessoas se alimentem de uma forma boa, saudável. Psicologicamente, a gente está bem, não está saudável. E tudo isso vai influenciar no nosso corpo, no nosso peso, na nossa saúde como um todo, né? Então, acho que é sempre muito interessante, assim, trazer um pouco desse cenário mais global, né? Do que é a alimentação, né? Do que... Você está falando de sistemas alimentares, está falando de pessoas que não têm acesso a uma alimentação básica. Então, isso tudo precisa... tem muita galera fitness aí, né? A galera fitness aí, vocês prestem atenção, viu, gente? Fica assim, você é o que você come. Que aí coloca lá a oleaginosa. Oleaginosa. A gordura boa. Aí põe as castanhas no meio da nossa cabeça. Você passa por entendeu? Aí põe nesse... Você é o que você come. É me pouco, tá? Me pouco, né? E o óleo tá R$8 no mercado, litro de óleo, né? Não, infelizmente, a gente é o que a gente pode comer, né? Isso não tem nada a ver com o peso, entendeu? Tem que parar, parece que o povo assiste desenho, né? Tipo, só come porcaria e fica gordo. Aí, então, os magros só comem salada. Só come água, come salada. Ou não come, né? Sim, ou não come, né? Então, que aí entra na questão de ignorância. Entra no estigma, né? Que a Van falou super bem. Né? A pessoa que é magra, mas tem uma alimentação horrorosa, ela não é em momento algum questionada, né? Horrorosa.
Tem uma Aqueles qualidade vídeos que a Ellen colocou, maravilhoso, do croissant enorme, a mana enfiando no pote de Nutella enorme. Sim. E tem um comentário, né, Ellen? Não tem um comentário. E aquele cara fortão, tipo, comendo um sanduíche. Não dá, ele não consegue nem pegar, ele não consegue nem morder a porra do sanduíche. Não tem ninguém lá tomando conta da vida dele, né? É impressionante. E tá lá comendo tranqueira, não é tranqueira que vocês falam? Não é que faz mal? E cadê vocês tomando conta da vida dessas pessoas? Não tem ninguém, né? Agora do gordo, meu Deus do céu, né? Do corpo magro, né? O Júnior tá só olhando, Júnior. Conta. Ô, Júnior, presta atenção. Você presta atenção que você tem um papel muito grande, porque os médicos, olha, vou falar a maioria dos médicos só quer emagrecer a gente, a gente vai no médico que tá com dor de cabeça, já sai com papel de bariátrica. Qualquer médico que a gente faz, né? Então é muito importante também o Júnior, que ele tá vendo, ele não quer ser um médico gordofóbico, tá? E ele falou muito, né, a Carol também, a nutricionista não é gordofóbica, tá? E o Júnior tá aprendendo, porque ele tá ali estudando tudo. Tanto é que ele sempre fala pra mim, pra Vanessa, olha, vocês me corrijam, vocês é que eu tô aprendendo, então você fique tranquilo, tá, Júnior? Porque a gente entende que você tá num sistema aí que tá embaçado aí. Né? Mas a gente precisa, é um ato de coragem seu também, confrontar isso que a gente sabe que não é fácil, tá? Então fiquem à vontade, conta tudo pra gente, conta todas as fofocas aí desse lado aí, por que eles fazem isso com a gente? Eu acho só um comentário, assim, vocês falando, né, sobre aquele vídeo que você postou do corpo, foi sensacional, porque eu vejo muita gente, muita blogueira aí famosa, né, e com corpo que não é o padrão, tudo, e aí ela vai comer um doce e aí ela faz a questão de colocar gordice do dia. E aí as pessoas vão lá e colocam, tipo assim, não, mas você é magra, ou seja, o magro ele pode comer doce, tipo, de uma forma restrita, e chocolate, coisa, e aí, e a saúde dele? Será que a gente está preocupado com a saúde ou só por fiscalizar a vida alheia? Porque não, quando o assunto é ao contrário, a gente já não vê isso. E a primeira coisa que a gente aprende, assim, tanto na escola quanto na faculdade, é sobre como a gente vai definir. E aí tem o IMC. E eu acho muito engraçado, porque tem o IMC lá nas divisões da tabela como corpo normal, né? Então, o IMC normal. E aí, quem define esse normal? E nos dois extremos, a gente tem o abaixo do peso, que é antes do corpo normal, e a obesidade mórbida. E aí, o abaixo do peso, ele não é considerado desnutrido. Tipo, ele poderia lá na tabela colocar desnutrição, mas não é. Boa, considerado abaixo do peso. Mas aí o outro extremo, ele é mórbido. Então a gente tem que patologizar. Então, tipo assim, isso já começa num absurdo, né? Porque isso foi criado, é muito arcaico. E quem definiu esse número? Porque eu vejo o IMC assim, a gente tem duas coisas fixas, que é o valor do IMC que já foi calculado e a gente tem usado há muito tempo. A altura nossa é fixa, é algo que não vai mudar, não tem como você ficar muito mais alto ou muito mais baixo. E a corda ela quebra para o lado mais fraco, né? Então é o peso. Então, tem duas coisas que são fixas. É uma coisa que você pode mudar para se encaixar no corpo normal, no corpo ideal. Então vamos no seu peso, porque você consegue mudar ele e tal. E a indicação, né, da bariátrica, a gente é o primeiro passo, que é acima de 40, maior ou igual, ou acima de 35 associado a alguma comorbidade. E às vezes você chega no meu consultório e eu faço o cálculo lá, eu não te perguntei, não vi nenhum exame, não quero saber nem a sua queixa principal, se você está com dor, se você está lá por exame de rotina. Eu já olho para você e eu já falo, você é patológico porque o seu IMC está maior do que 40 e você tem uma obesidade mórbida, então assim, eu não quero saber o que você tem. Você já está aqui, aí, está com dor nas costas, está gordo? Está com dor no joelho? É óbvio, olha o seu peso. Não vai aguentar. Então, a gente faz essa coisa de minimizar, né? E aí eu caracterizo você por uma característica. E até na nutrição, né? A Carol pode falar melhor, mas eu comecei a me interessar pelo assunto e começar essa desconstrução, que é uma coisa diária, num simpósio que eu fiz de uma faculdade sobre gordofobia médica. E aí a primeira coisa que a nutricionista falou, ela assim, gente, muitas pessoas recebem indicação do meu trabalho e aí olham e falam, eu não vou, porque ela é gorda, ela é uma nutricionista gorda.
E essa nutricionista falou, né? Eu sou uma nutricionista, eu não sou uma emagrecionista. Tipo, eu não tô aqui para te emagrecer, eu tô aqui para tratar da sua nutrição. E isso é muito sério, né? A gente entrando na questão da minha formação mesmo, é um ambiente completamente gordofóbico, é um ambiente que, como todos os outros, não está preparado. A gente fala tanto dessa saúde e de uma obesidade, só que a gente não tem um ambiente para receber uma pessoa gorda numa UBS. A Van mesmo falou das macas, né? A gente não tem uma maca, um aferidor de pressão, não enrola no braço. Você não tem como aferir uma pressão, que é o básico. E aí Isso a pessoa interfere, né? Eu isso, já vou te porque contar, porque vai. tipo, já aconteceu comigo. Tipo, se não cabe direito no braço, vai interferir no resultado da minha pressão também. Com certeza, não tem como, porque o manguito, né, que é o chamado, não é grande o suficiente para colocar. Então, tá, eu tô falando aqui sobre a obesidade, o quanto a gente tem que combater essa obesidade, mas aí uma pessoa gorda vai em algum consultório por qualquer motivo que ela queira, e eu não tenho um ambiente apto para receber, para acolher, para ouvir. Isso é, tipo, o mínimo, você conseguir ouvir a queixa do paciente, porque a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe os sinais do nosso. Então, se o paciente chega e fala que ele está com uma dor de cabeça que está estranha, que está diferente, meu, vamos investigar. Mas não, você é gordo, óbvio, né? Tá gordo, seu IMC está alto, então é uma coisa que banaliza, né? Esse cuidado, esse acesso. A Vanessa mesmo falou sobre a indicação para hospitais veterinários, para zoológico, para fazer uma tomografia. É um absurdo isso. Você coloca o paciente, quanto tempo depois ele vai demorar para voltar num ambiente hospitalar para procurar uma ajuda, sendo qualquer a queixa dele. Assim, a gente também não pode ficar pensando, ele vai voltar para emagrecer. Não, ele vai voltar porque ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele tem doenças como todos nós temos, ele tem dor de cabeça, ele tem dor nas costas, tem tudo, Uhum. não tem tudo doente. E sobre a bariátrica, eu estava fazendo uma pesquisa e 50% dos pacientes que realizam a bariátrica acabam retornando o peso após 5 anos. Então, Uhum. na anatomia, sobre as variações, a gente vai lá, picota o estômago do paciente, e aí ele fica só tomando água e líquido, e óbvio que ele vai ter uma perda proteica muito grande, e aí depois ele volta, e aí ele vai ser culpado. Porque ele não seguiu direito a dieta, então a culpa é dele, e o corpo tá falando, o meu peso ideal é esse, e eu não preciso. Às vezes a pessoa tá colesterol normal e tá tudo certo, a gente olha os exames, uma pessoa completamente saudável, mas a gente já patologiza, né, isso, e Uhum. volta e começa tudo de novo. E se o paciente morrer, a culpa não é da indicação errada, a culpa é dele porque ele era obeso. Óbvio, a gente já esperava, porque é uma cirurgia muito delicada, então, ele morreu, era obeso mesmo, olha o que a obesidade faz, e aí lauda, e É. aí vai de novo. Então, assim, é uma luta, eu como estudante de medicina, que a gente estava comentando ontem, né, que é muito difícil, porque às vezes você tem que debater com pessoas que têm uma hierarquia muito grande dentro da faculdade, até dentro da própria residência. Então, eu tenho que mudar no micro, no meu ambiente, porque o macro eu sei que é muito difícil. Então, eu sei que, por enquanto, eu ainda tenho que seguir isso e esses padrões, mas é uma incoerência, é uma falta de receptividade mesmo da área da saúde. Nós temos que encaixar porque é mais fácil, né? Você olhar para a pessoa e falar assim, não, você não está se enquadrando porque você não está no padrão. Então é melhor você se enquadrar do que eu reformular todo um sistema de saúde para poder receber essas pessoas assim de uma Uhum. forma o direito mesmo, porque o direito ao acesso à saúde, como da educação e tal, é universal, mas é universal para quem? E a outra coisa que eu tive que falar também é sobre o SUS, que a gente vê uma resistência para essa indicação, né? Porque é algo que não deve ser feito de forma restrita. E a gente tem um acompanhamento por 2 anos, tal, que a gente. E às vezes no hospital particular isso não ocorre. Eles já dão Uhum. indicação que você tem um convênio e muitas vezes para estética, né? Então, você tem que engordar tantos quilos para você se enquadrar e a gente já consegue fazer. Não é assim que deveria ser. Tipo, essas indicações elas deveriam
não, uma amiga minha fez, e olha, ela conseguiu fazendo assim, assim. Aí a pessoa já vai, ai, não, verdade, então eu vou alcançar isso. E aí procura um nutricionista que vai orientar e que vai laudar também. Então acaba virando um comércio, né? Esse... E tem até a galera que tem no próprio consultório da pessoa que faz a bariátrica, já tem a equipe de psicólogo e Sim. nutricionista que automaticamente vai dar. Acho que aconteceu isso com você, né, Ellen? Não foi na sua bariátrica que rolou isso? Foi na minha bariátrica. Tipo, foi em 2013, né? Eu cedi essa pressão. Aí fiz a bariátrica em 2013. Então, teoricamente, eles falam que não, mas você tem que tentar ter emagrecido num período de tantos anos. Aí, se você não conseguir, né? Se você não tiver sucesso, aí você procura a bariátrica, né? Mas comigo, eu operei que em 2 meses, porque eu tinha um convênio bom na época. E aí eu fui lá, o médico me viu e falou, que legal, tava te esperando aqui para cortar o seu estômago. Imagina a hora que eu entrei na porta. Ele viu, fazer gastro. E aí ele já falou, olha, eu tenho essas pessoas, tenho essa minha equipe, que é o nutricionista, o psiquiatra, o psicólogo e o cardiologista. Aí já era uma equipe ali dele. Eu fui lá, passei, paguei a parte, né? Fora do convênio. Eles me deram o laudo, fizeram o laudo como se tivesse feito um tratamento comigo, né? E não fez. E não fez. E aí eu operei, né? E aí... E você tinha alguma doença, Ellen? Não, e totalmente saudável. Tanto é que que você faz muito exame, né? Quando você vai fazer a bariátrica, né? Que aí eles deveriam usar isso como estudo, né? Porque já está sendo um estudo ali. As pessoas gordas já estão fazendo exame, tá vendo que a gente está saudável, certo? Então eu fiz a maioria, gente. Não vou falar a maioria, assim, mas tem muitos casos que eu conheço de pessoas que fizeram a bariátrica e nos exames ali no pré-operatório estavam totalmente saudáveis metabolicamente, que eles falam, né? Então eu estava saudável, tanto é que ele falou, esses exames seu parece de pessoas, parece de uma pessoa magra, é seu mesmo? Olha um absurdo. Nossa, mano. Te juro por Deus, ele falou desse jeito. E aí eu falei, não, é meu mesmo. Por quê, né? Mas estava lá querendo operar o estômago, seja como que é a pressão. Deveria ter virado as costas e falar, então vai te catar, né? Mas a gente não tem. Quando a gente tá muito pressionado, né? Que é um sistema toda hora falando, o mundo falando pra você, olha, você tá gordo, você precisa emagrecer. Você tá errada. E a família também falando, e não sei o que, não sei o que. E aí eu peguei e operei, né? E aí, baseado no quê? No IMC, porque no IMC eu já tava quase pra morrer, certo? Porque no IMC era obesa grau 3. E aí ele ignorou todo esse meu histórico de estar saudável e me operou por quê? Porque o meu corpo gordo tinha que sumir. Simplesmente por isso. E aí eu operei, fiquei magra? Não, fiquei menos gorda. Eu sempre fui uma criança, eu nasci uma criança gorda. A minha vida toda foi sendo uma criança, adolescente e pessoa gorda. E aí eu fiquei menos gorda, né? E aí eu operei em 2013, 2016 eu engravidei do meu terceiro filho, por um milagre também, porque pessoas gordas não podem ter filho, né? Mulheres gordas não podem ter filho. Eu consegui Como ter é que você 3. teve 3? Com 35 anos ainda, a idade de risco, hein? Ó. E aí depois com o tempo meu corpo voltou. Meu corpo voltou. E aí é o que a gente fala, a medicina, né? Isso porque a gente não tá falando da boca para fora, eu e a Vanessa, a gente conversa com médicos, a gente lê alguns estudos. Então, a medicina, quando existem pessoas gordas, igual obesas, né? Que eles dizem, no meu caso, que estão metabolicamente saudáveis, o que eles não estudam essas pessoas, não tem interesse, eles só falam assim, mas um dia você vai ficar doente. É isso, gente. Então, qual que é essa proporção que tá falando que a pessoa gorda tem obesidade, tem que ser obesa? Se não se desconsidera essas pessoas que são gordas e estão saudáveis, né? E aí, se eu ficar doente, por exemplo, eu sou uma pessoa gorda e ficar doente, não tem nenhum estudo que garanta que é só por causa do meu peso. Eles desconsideram vários fatores, entendeu? Então, se uma pessoa magra tiver uma diabetes, pode ser porque é genético fala, não, é hereditário, né? Pode ser qualquer circunstância. Agora, a pessoa gorda não é por causa do peso. Então, tudo que acontece com a gente é levado para o peso, entendeu? Então, onde a gente vê que não tem interesse nenhum em estudar o corpo gordo, né? E admitir que ele possa existir sendo um corpo gordo.
Por Dá todas aquela essas ansiedade questões que também, a né? Cava falou também, né, Van? No começo, aí você começa a relacionar. Eu Eu acho quero que te fazer uma pergunta, Hum. Ellen. Quando você foi fazer a bariátrica, foi te falar dos riscos dessa cirurgia? Como é que foi? Não, não. Aí, ó, e nesse processo que eu tive de fazer a bariátrica, e aí eu fiz bem quando tava naquele auge, né? Tipo, todo mundo fazendo a bariátrica, que era a cirurgia do momento. Aí, nesse caminho, eu conheci várias pessoas gordas que foram fazer e morreram, né? Mas a gente ignora, fala assim, não, na minha vez vai dar tudo certo. E essas pessoas morreram pela complicação da cirurgia. Porque é assim, gente, vamos supor, você tem uma vida que você come normal, né? Que você tá ali em sua vida. Aí, no outro dia, você tem que tomar, sabe aqueles copinhos de café? E aí eles ficam colocando isotônico, né? Você coloca meio copinho de isotônico e fica tomando assim, ó, de meia em meia hora. Imagina isso pro organismo. Você comia de uma forma, aí você vai ficar um mês comendo desse jeito. E aí tem muitas pessoas que não aguentam. E aí dá muita sede depois da cirurgia. As pessoas tomam água. Tipo, você não pode tomar um golão de água, um copo d'água. Aí toma, estoura tudo por dentro. Então não Isso tem é um avisado apoio. para você antes da cirurgia? Não, ele só fala assim, ó, só toma um pouquinho você vai tomando de pouquinho, pronto. Não foi me colocado o Mas risco que eu deveria, né? Então eu e segui antes da cirurgia direitinho. não te explicaram como que ia ser Não, esse pós. não. Eu E fiquei isso seria sabendo, obrigatório, sim, certo, deveria gente? explicar. Eu só fiquei Tá. sabendo porque, como foi acontecendo algumas histórias, né, paralelas, que eu vi as pessoas morrendo, eu fui me precavendo. Então, tem muita gente que faz a cirurgia, vai tomar água escondido, toma água no banheiro, quando vai tomar banho, gente. No Caralho. hospital e ali já estoura tudo. E a pessoa toma água, porque dá muita sede. Então, isso é muito agressivo. Imagina que você tá comendo de um jeito, aí do nada você pá. O seu organismo, ele fica, né? Eu lembro que quando eu tava nesse processo de tomando tudo, eu escutava, tipo, garfo batendo no prato, que as pessoas estavam se alimentando ao seu redor, as pessoas comam. E, tipo, eu ficava depressiva, porque eu queria comer. Você quer comer? Como que você fica um mês tomando, né? E, tipo, é muito violento e tem muito risco. As pessoas morrem, as pessoas ficam depressivas, entendeu? Então, se você engorda de novo, as pessoas vão falar, não, eu fracassei de novo. As pessoas tiram a vida. Isso ninguém fala. Só coloca igual no caso desse ator aí, o Rafa, que operou, aquele humorista, e sai falando pra todo mundo que a vida dele tá salva, não, que não sei o que, não sei o que. É mostrado isso, esse sucesso, né? Esse sucesso, que aí, né, que é uma pessoa que tem condição, tem um convênio bom, vai ter acesso a nutricionista, tudo, né? E mesmo se ele passar por algo que não é legal, eles não vão falar. Tá? Não, e tem todo esse negócio. Eu vou fazer essa pergunta agora para o Júnior e para Carol. Como que é ensinado isso para vocês da bariátrica? Quais são os procedimentos? Como que vocês têm que instruir? Quais são os riscos dessa cirurgia? E também, porque assim, eu estudando, como a Ellen diz, a gente não fica aqui falando porque a gente acha as coisas, viu, gente? A gente estuda bastante sobre isso. Mas as coisas que eu fiquei vendo tem que ter esse acompanhamento psicológico e com nutricionistas antes e depois, né? E a gente vê que não acontece nem antes e nem depois, né, Carol? E aí eu queria que quando você fosse falar também sobre como que é essa instrução da bariátrica, acho que a gente pode começar com o Júnior, aí vem você, e eu queria que você falasse como é que foi isso na prática, já que você trabalhou muito tempo, né? E ainda mais no sistema, no SUS, né? E queria que você contasse tudo aquilo que você contou pra mim, assim, que eu fiquei muito assustada com aquilo. Então, Júnior, fala pra gente um pouco como que é ensinado isso pra você, quais são os riscos que é ensinado isso da bariátrica, e aí queria que a Carol falasse isso também e complementasse com esse lance da prática, como é que é feito isso, né? Eu acho assim, a bariátrica é uma das situações assim que eu acho um pouco, muito triste. Porque quando alguém vai em cirurgia plástica, ele vai por vontade própria, né? Então, assim, eu quero colocar uma prótese de silicone, então eu vou ao cirurgião plástico. Às vezes, uma pessoa gorda entra num consultório e já é indicado. Ah, mas você não pensa em fazer uma bariátrica? Tipo assim, às vezes a pessoa realmente quer, ela vai atrás, só que o médico, às vezes, ele acha que ele pode, tipo, já interferir nesse e já falar. Às vezes ele não vê nada, mas e aí, você não quer fazer uma bariátrica? A gente pode tentar fazer alguma coisa. Então,
Os riscos para a cirurgia são basicamente todos, tanto da parte da anestesia, que é uma coisa que submete seu corpo a um estado de estresse muito grande, ainda mais dependendo do tempo de cirurgia que você vai ficar. É, a longo prazo, as complicações são divididas a curto e a longo prazo, né? A curto prazo pode dar alguma embolia, algum trombo, você pode ser anestesiado e ter uma própria reação à anestesia e não sair mais dessa mesa, né? Ir direto pro IML. E a longo prazo, você pode ter tanto questão de náusea, vômito, muita diarreia, fraqueza, cálculos biliares. Então, às vezes, uma hipoglicemia, o paciente ele tem uma glicemia normal, uma glicemia ok, e por conta de perder, né, tanto tecido de uma forma muito rápida, ele tem uma perda proteica muito grande, é uma desidratação muito grande, é um descompasso que o metabolismo ele não entende. Então ele vai tentar E reagir. acontece o que com o corpo quando isso acontece? Cai dente, né? Cai unha, cai cabelo. Você tem uma quantidade X, vamos supor, a gente produz um hormônio X para atuar no seu estômago. Depois disso, ele vai continuar produzindo esse hormônio X, só que o seu estômago vai estar com a metade dele. Então, como ele vai entender o tempo que ele vai assimilar isso e vai falar, meu, não preciso produzir tanto. E será que o corpo consegue regular isso? Porque a nossa quantidade de fome, ele regula, mas você diminui, às vezes, pela metade o estômago do paciente. Então, você pode ter E às vezes corta o intestino também, né? Sim, o da Ellen foi só o estômago, né? O meu é o bypass, que eles falam que só corta o estômago. Essa do intestino, eu lembro que o médico falou assim, não, eu vou fazer só do estômago, porque a do intestino dá muita complicação. Então eles têm ciência do que eles estão fazendo, né? Eles têm. Fraco, tem o índice proteico e de vitamina também muito baixo, porque você perde muito. E além disso, você mesmo falou, né? Um mês, sei lá, só com alimentação com água. Então, fora essa sua desidratação, que pode dar uma sobrecarga renal, a sobrecarga hepática, porque você tem que metabolizar 1000 toxicidades do seu corpo, que ele estava acostumado com uma certa diluição, e aí depois você diminui com tudo, você não tem água, você não tem proteína, e aí você dá uma sobrecarga, o seu corpo descompensa, e aí nisso você já começa a evoluir. E fora uma coisa que é muito também ignorado é o psicológico, né? Os transtornos psicológicos, tanto antes, durante, né, e depois. Às vezes a pessoa perde muito peso e ela se olha no espelho, ela não tá feliz, ela não tá produzindo, sei lá, endorfina, todos os hormônios necessários. E deve estar rolando uma distopia também, né, ali. Exatamente, a pessoa tem uma aforia, né? Ela não se vê e fala, meu, tipo, quem sou eu? Por que eu fiz isso, sabe? Eu mutilei o meu corpo por algo que eu queria alcançar um padrão e ela vê que ela não vai conseguir alcançar esse padrão, porque o biotipo dela não é esse. E ela vai se sentir fracassada e, mais uma vez, a culpa é dela, porque ela é gorda. Quem mandou você deixar chegar a esse ponto? Você poderia ter evitado. Então, assim, eu não conheço o histórico do paciente a longo prazo, eu não sei se ele foi uma criança gorda, e aí eu já falo, mas você deixou chegar a esse ponto, né? Infelizmente, a gente tentou fazer a cirurgia, agora não deu certo, aí você já parte para uma lipo, você já parte para uma abdominoplastia, e aí já começa de novo esse espiral infinito de você induzir o paciente a esses procedimentos muito invasivos, e aí pode o paciente depois ter problemas com drogas, bebida alcoólica, porque tudo isso é um indicativo de algo que ele não se reconhece, ele não está bem, ele está frustrado, e aí por essa frustração, aí já vai mais para frente. E também os problemas cardíacos também, né, pulmonar, porque, igual eu expliquei para vocês ontem sobre a questão do coração, né, o coração ele bombeia o sangue que ele está recebendo e ele bombeia com uma força, e essa força ela é específica para o que o seu corpo está no momento, e aí do nada você retira muita parte e essa resistência, e aí você pode ter uma doença cardíaca, pulmonar grave, descompensada, hipertensão da porta também com varizes, tipo, você forma varizes nas suas veias. Então, você vê que é algo que é muito, muito sério, é uma coisa que realmente tem que ser combatida, dessa forma indiscriminada que tem sido feita, né? Massa. Agora, Carol, arrasa. Carol,
Aí, gente, a Carol falando, depois eu vou abrir os comentários, que o pessoal tá mandando perguntas que tá aparecendo aqui pra mim. Sim. Aí eles vão responder as perguntas de vocês. Depois que a Carol falar, eu já abro. Super importante, intenso isso que o Júnior falou. Pra gente, né? Quando a gente está aprendendo, a gente faz parte da equipe multiprofissional, que em tese deveria acompanhar essas pessoas, né? Então, o nutricionista, o papel dele, né, antes da cirurgia, seria ali adequar ali, né, a dieta, né, dessa pessoa para ser uma alimentação melhor. Isso porque a gente já está pensando aí, né, a princípio que a pessoa já se alimenta mal, né? Tá gorda e se alimenta mal. Tá? Mas em tese, né, nesse período pré-operatório, né, tentar melhorar o máximo possível a qualidade da alimentação dessa pessoa. E no pós-operatório já seria muito num sentido de primeiro fazer esse cuidado da consistência, né? Então, Ellen falou, né, João, Juninho, dessa questão, né? A gente começa com uma consistência líquida. E aí, quanto mais líquida a alimentação, mais diluídos estão os nutrientes. Então, vai ser uma alimentação por um bom tempo, né? Pobre em nutrientes, aí evoluindo para pastoso e tal, até a gente chegar numa consistência normal, mas ainda assim com um volume muito menor, né? Você tirou uma parte do seu estômago. E em alguns casos, dependendo da derivação cirúrgica, uma parte do intestino. Vale ressaltar que, nutricionalmente, as cirurgias que tiram a parte do intestino, elas são mais agressivas, né? Elas são mais desabsortivas. Então, você está programando uma desnutrição para aquele paciente. Porque no intestino é justamente onde você tem a absorção dos nutrientes ali. Então, você tira, né, aquela porção, logo você vai ter menos absorção desses nutrientes. E isso faz com que as pessoas precisem fazer suplementações vitamínicas aí ao longo da vida, para o resto da vida, se elas não tiverem uma qualidade de uma alimentação muito, muito, muito boa. E ainda assim, né, já que ela perdeu um sítio, uma parte absortiva importante, né, dificilmente ela vai conseguir obter somente pela alimentação. Então, vitamina B12 é uma vitamina que a pessoa precisa, de fato, ter uma suplementação obrigatoriamente, porque você tira a porção do seu estômago que é responsável pela produção da vitamina B12, por exemplo. Então, a B12 deixa eu só Carol, deixa eu só interromper você, porque essa pergunta é para você, ó. Porque você já tá falando de vitamina. A Andrea falou assim, olha, fiz 4 meses. Em questão de saúde, estou em melhor. Eu me sentindo muito bem. Até porque tomo vitaminas para repor. Aí eu queria falar assim para você, Andrea. Porque assim, o pessoal fala muito assim, em questão de saúde, estou bem melhor, né? Porque faz um comparativo. Então, de repente, a pessoa é uma pessoa gorda e fala, eu sinto dor na coluna, aí já atrela o peso. Ou não faz nenhuma atividade física, aí pega e faz a cirurgia e perde peso, ela atrela isso como se fosse uma salvação. Mas não é, às vezes é só porque você é sedentária, tá? Não é porque você precisa. O comentário de baixo também é exatamente para você também que comentou aí embaixo da Andrea, viu? Deixa eu ver o nome. Que também fez um comentário também bem parecido. A Lúcia, estou acima do peso, mas consegui perder 10 quilos como uma nutricionista e isso fez muito bem aos meus joelhos. Olha lá, Ellen, ainda mais do joelho. E assim, é relacionar o peso, né? Sempre relacionar o peso. E aí a Andrea fala assim, e mesmo porque agora eu retomo vitamina. Agora você vai ter que tomar vitamina o resto da vida? Por quê? Né? Então, fala aí, Carol. De repente, você não precisava tomar vitamina. É normal tomar vitamina sem precisar? Né? Isso que precisa questionar. Aí a Carol pode falar. Continua, Carol. Desculpa, é que veio bem na hora que você estava falando. Não, tranquilo. E falando, eu estava destrinchando mais dos aspectos clínicos, assim, né, da nossa atuação. Então, depois disso, a gente precisa fazer esse acompanhamento, né, dessa pessoa para ajustar ali, né, o consumo dela de alimentos e para pensar junto com a equipe essa suplementação que ela vai precisar para o resto da vida, né? E aí, o que a gente tem de realidade, assim, né? Hoje o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica no mundo, assim, então... Muito por essa crescente do sistema privado, né? Que virou uma grande indústria, de fato, que é a indústria da bariátrica, que puxa a indústria da plástica e por aí vai, né? No SUS, a gente, né, em tese, tem que ter um acompanhamento ali 2 anos, né, de uma equipe de saúde. Quer dizer, você tem, além das indicações de IMC, indicações clínicas, também teria que
ao longo de 2 anos, ter tido acompanhamento e não ser bem sucedido, né? Porque o ser bem sucedido é só perder peso, não é nenhum outro parâmetro para as pessoas é válido, né? Se a pessoa melhorou sono, se melhorou qualquer outra coisa, nada é válido. Se perdeu peso, é o que é válido, né? Então, em tese ali, né, o acesso no SUS seria sim. Aqui no Rio de Janeiro, né, o que a gente tinha de fluxo anteriormente era que essa pessoa precisaria passar por uma avaliação na atenção básica, né, atenção primária, ali, no primeiro lugar onde a pessoa chega, né? Deveria passar por uma avaliação de uma equipe multiprofissional, além do médico da equipe dela, né? Só que esse fluxo ele não existe mais. Na verdade, o médico pode inserir essa pessoa na fila da bariátrica diretamente, hoje em dia, sem passar pela avaliação da equipe multiprofissional. Isso é problemático por N motivos. Problemático porque a gente tem um desmonte das equipes multiprofissionais aqui no Rio de Janeiro, né? Então, já tem uma dificuldade de acesso das pessoas a esses profissionais que poderiam atendê-las de uma outra forma. Problemático porque a pessoa vai se sujeitar a um procedimento desse apenas com a avaliação e o viés de um profissional, que pode ser um profissional gordofóbico, provavelmente será, né? E vai ficar lá naquela fila, né? Enfim, esperando ser chamada para fazer a cirurgia. Agora, em fevereiro, aqui no Rio, rolou um mutirão de cirurgia bariátrica. Eu achei muito... Meu Deus! Eu achei muito bizarro isso. Em plena pandemia de Covid, a gente está preocupado em fazer mutirão de cirurgia bariátrica. A gente está falando de bariátrica, a gente está falando de uma perda de peso intensa nas pessoas, perda de tecido muscular, né? Então... E assim, uma perda absurda, como o Juninho falou, né, de tudo. Mas, principalmente, se a gente tem um emagrecimento muito acentuado, a gente tem essa perda de tecido muscular e a gente tem uma diminuição da imunidade dessas pessoas, que é uma coisa péssima de se ter diminuída no momento. Com certeza. Então, com enfim, certeza. Fazer isso, a imunidade vai lá embaixo, o Covid estaria solto. E aí, nesse mutirão que eles fizeram? Fora que eu acho que é muito bizarro o fato de vocês não terem voz. Às vezes um paciente chega e ele é gordo e ele fala, eu como pouco. Aí o médico na hora já fala, não é mentira. Possível. Não é possível. Eles falam assim, para você manter o seu corpo, né? Desculpa, eu cortei você. Eles falam assim, para você manter esse corpo, você ingere muitas calorias. E aí a pessoa magra chega lá e aí fala... aí pro gordo a gente fala, não, então o seu metabolismo tá sobrecarregado e por isso você tem que emagrecer. Aí uma pessoa magra chega e ela faz uma dieta hipercalórica para ela ganhar massa e ela não consegue, porque o metabolismo dela não permite, porque o biotipo dela não ia comportar que ela engordasse. E aí, para ela, tudo. Que seu metabolismo é muito bom, né? Tipo, ele não deixa. Então, pro gordo, a gente faz essa patologização. E aí, pro magro que não consegue engordar porque ele quer, a gente fala, não, mas isso é um privilégio, você não consegue engordar. Então, tipo, é isso. Né? Mas é bizarro dessa campanha, né? Desse multirão para. Meu Deus. Surreal. Vou mandar para vocês depois. E isso que a Ellen falou, inclusive, né, quando as pessoas falam, mas não é possível você manter esse corpo comendo pouco, isso já demonstra falta de conhecimento científico e bioquímico da coisa, né? Porque clinicamente, se você consome pouco nutrientes, se você está se alimentando pouco, né, pobre nutricionalmente, ou seja, você pode consumir muito de alimentos que são pobres nutricionalmente, ultraprocessado, tudo isso, né? Enfim. Mas, clinicamente, né, se você consome pouco, a tendência do seu corpo é justamente de segurar, né? Você vai ter um ganho de peso justamente porque você está comendo pouco. É um dos milhões de mecanismos fisiológicos aí do ganho de peso. Então, essa fala por si só já demonstra que a pessoa já está ali muito confusa no que ela está dizendo. Não é possível que você come pouco e tenha esse peso, né? Enfim. Então, aqui no Rio, esse fluxo, né, ele já foi bypassado, né? Então, a gente não tem mais essa necessidade de passar por uma equipe multi. E a gente não tem rede secundária, né, para encaminhar essas pessoas, uma rede especializada. Então, não tem um ambulatório que consiga encaminhar essa pessoa para que ela tenha esse acompanhamento, para que, de fato, seja avaliado se ela precisa fazer essa cirurgia. E eu acho que é importante, talvez, falar isso aqui, porque pode ser que as pessoas estejam com uma ideia de que a gente é contra, a gente acha um absurdo. Eu acho que aqui tá ficando bastante claro, principalmente pelo caso da Ellen, uma pessoa saudável,
né, que se submeteu a um procedimento extremamente invasivo à toa, né, de que, pelo contrário, né, esse procedimento ele precisa ser feito por pessoas que, de fato, estão muito, muito, muito gravemente doentes. A forma como então, é bom você falar isso, porque o que eu questiono também, que eu penso aqui, né, com os meus botões. Por exemplo, aí tem gente que fala assim, mas eu fiz a bariátrica porque eu não estava conseguindo andar. Eu não conseguia amarrar o meu sapato, não sei o que, não sei. Então, o que é você estar doente? Porque, de repente, essa pessoa que não está conseguindo abaixar para amarrar o sapato, tá faltando o quê? Atividade física, né? Tá faltando, às vezes, o quê? Um atendimento psicológico, porque é o mundo todo falando para você que você está errado. Então, falta a pessoa cuidar da saúde, não a pessoa, a culpa dela. Falta um atendimento para essa pessoa ser cuidada, ela ter acesso. Não é, eu acho que não seja o caso a cirurgia, né? Porque aí você fala, ela estava muito doente, ela não conseguia andar, então vamos fazer a cirurgia. Mas como que é avaliado isso? Porque, de repente, uma pessoa que não consegue abaixar para amarrar o próprio sapato, se ela começa a ter o direito de fazer atividade física, se dá um mês aí, ela tá amarrando. Independente do peso dela, ela já vai ter uma evolução corporal de se movimentar, de ter o corpo dela. Então, eu acho que mesmo assim, ainda assim, sempre tem o viés da gordofobia, sabe? É só o viés. No finalzinho, a gordofobia ela sempre vai estar lá. Porque eu acho que seria muito mais saudável pegar essas pessoas que falam que tem pessoas que estão com mais de 200 quilos e não conseguem cuidar dessa pessoa, cuidar psicologicamente, dar acesso à atividade física, acesso à alimentação, né? Sim. Porque, de repente, não vai ser só operou, emagreceu, resolveu tudo. Eu acho que isso é uma ilusão e as pessoas acreditam muito nisso, sabe? Porque, claro, você, aí que nem a moça falou, a menina falou, eu tava doente, aí agora eu me sinto bem melhor. Porque já vem uma venda, já vem num ilusório que, tipo assim, você já vai ser salvo. Então, seu psicológico ele já tá sendo trabalhado para você se sentir bem. Entendeu? É a lógica gordofóbica, né? Sim. Sendo operada. É a lógica gordofóbica isso, né? Então, sempre assim, o que seria se a pessoa está muito doente? O que seria esse muito doente se é negado o tratamento, sabe? Super. Como que é feito isso, né? Como que é feita essa avaliação? Pô, dá acesso à atividade física para as pessoas. É o que a Vanessa sempre fala aqui. As pessoas precisam ter acesso à atividade física. Porque você tem pessoas magras que vai subir um lance de escada e cansa. Não consegue. Mas aí atrelado ao quê? Eu sou sedentária. Preciso me exercitar. O gordo não. É o peso. Eu estou muito doente. E é só a falta de atividade física, gente. Às vezes, entendeu? Sim, ninguém questiona isso. Esse é um grande desafio para você e para a Van, como futuras profissionais de educação física, principalmente, porque, no geral, esses não são ambientes convidativos, né, para pessoas, principalmente porque as pessoas acham que as pessoas só se exercitam para perder peso. Então, é começar a desassociar isso, né? Não a gente se exercita mas por motivos. É cortar essa lógica gordofóbica que é ensinada a gente, né? Isso que a gente aprende desde que a gente é criança, né? O letramento, como é feito esse letramento? E o letramento é feito de uma forma muito gordofóbica, racista, e aí a gente vai entrar com todos os preconceitos aí. Então, acho que o negócio é você cortar essa lógica gordofóbica, você cortar esse ciclo de gordofóbico, né? Esse ciclo de preconceito, esse ciclo do ódio, né? É importante que a gente entenda isso, porque isso é embutido desde que a criança é criança, né? E aí, de novo, acho que é importante a gente relembrar que a gente está falando de coisas que a gente não controla. Sim. O imaginário que a gente controla peso é imaginário, isso não existe. Isso foi uma coisa construída para poder fazer essa manutenção desse capital, né? Desse capitalismo louco, que é o que gere muito dinheiro para a indústria do emagrecimento. Né? É isso que é o ponto. Né? Eu acho que a gente precisa entender como que faz essa lógica, como que funciona. E quando eu entendi essa lógica,
isso fez sentido. E aí eu falei, caralho, mano, não, eu preciso cortar isso, eu não posso ser gordofóbica. Sim. Né? Existem pessoas gordas, ponto. Eu passo por isso. Então, quando eu entendi a lógica, o negócio mudou. Eu acho que a gente precisa entender essa lógica e cortar esse ciclo de violência. É isso que eu queria falar. Porque é violento. É um negócio violento com você, com o outro, né? E com uma galera. E aí, uma coisa que eu lembrei aqui, falando disso, que até a Ellen trouxe, Carol, que eu queria que você falasse um pouco, que é outra coisa que, quando você falou pra mim no áudio, eu conversei com a Ellen, a gente ficou, caralho, a gente nunca pensou nisso, que é o sobrecarregar, né, o sobrecarregamento do sistema de saúde por causa dessas bariátricas que são feitas por estética. Sim. Porque, de novo, usar só IMC para fazer bariátrica é usar por estética. Você não levar em consideração o exame clínico da pessoa, se ela está doente ou não, para poder fazer essa cirurgia. Então, há uma coisa massiva de cirurgias, que aí acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Conta isso, porque eu achei isso muito grave. E a gente não faz ideia disso. Sim. E como isso está sendo banalizado. Total, né? Essa banalização, né? Que quando as pessoas conseguem ter acesso, né, a esse procedimento, pagando, né, um convênio, tudo isso. Então, muitas das pessoas fazem um convênio ali barato, cumprem a carência, fazem a cirurgia, né, a qualquer custo. Depois as pessoas não têm como arcar, né, a continuidade do pagamento do convênio. Ou, enfim, como a própria Ellen falou, tinha um convênio bom, mas ainda assim teve que pagar por fora, né? Então, isso economicamente é pesado para a maior parte das pessoas. Então, essas pessoas elas vão para o sistema público para serem tratadas. E a realidade é que hoje a gente tem, né, uma ausência das equipes, né, multiprofissionais que poderiam fazer o cuidado dessa pessoa. Essa pessoa, além desse cuidado, né, com segmento nutricional, com atendimento psicológico, essa pessoa também precisa de assistência farmacêutica. Então, a gente está falando hoje de falta de insumo básico, né? Falta agulha, falta losartana, né? Que é um medicamento básico aí para controle pressórico. Falta muita coisa, né? Então, essa pessoa precisa de assistência farmacêutica quando a gente está pensando que ela precisa acessar suplementos alimentares. Então, né? Essa indústria, né? De uma certa forma, ela também alimenta a sobrecarga do nosso sistema público de saúde. Então, cada vez mais, né, é urgente que a gente precise pensar sobre isso ser usado de uma forma totalmente leviana, assim. E como para nós, profissionais, que nos propomos a ter uma outra abordagem desse tema, então, né, eu sei que eu sou uma nutricionista, eu não sou uma emagrecionista, Sivan e Ellen, como educadoras físicas no futuro, sabem que também, tipo, elas estão ali para promover com que esse corpo se conheça, se movimente, não necessariamente que ele emagreça, né? É muito difícil também para a gente, enquanto profissional, se colocar nesse sentido, porque isso é muito contra-hegemônico, né? Tipo, como assim você é uma nutricionista que não quer emagrecer as pessoas? Já fui acusada até de, você é contra o emagrecimento. Eu não sou contra o emagrecimento. Eu sou contra a gordofobia. Eu não quero que as pessoas façam qualquer coisa, se submetam a qualquer tipo de coisa bizarra para emagrecer a qualquer custo, né? Ou para atingir ali um peso ideal, né? Que não é ideal. A gente fala na nutrição comportamental de um peso natural. Muitas das vezes esse peso natural do seu corpo, né? Se alimentando bem, fazendo uma atividade, não vai ser um peso que você gostaria de ter, ou que as pessoas dizem que você tem que ter. Para você ter. Então, já é todo um trabalho com as pessoas, assim, já parte daí. Tipo, oi, tudo bem? Eu não estou aqui para te emagrecer, estou aqui para entender como é que eu posso te ajudar a melhorar a sua rotina, né? A sua relação com a comida. Porque hoje eu acho que o principal problema das pessoas é essa relação muito conturbada com a comida, né? Ou é bom, ou é ruim, ou é fit, é milagroso, e é shot disso, e é shot daquilo. Então, pra gente, enquanto profissional, também tá nessa corrente contra-hegemônica é bem dureza, assim. Eu fico lá no SUS, assim, e fui questionada milhares de vezes, né? Inclusive na frente de pacientes, inclusive, né, falando, olha, não acho que essa pessoa tem indicação para fazer. E imagina, quem era eu, né, frente ao médico para dizer que essa pessoa tinha indicação. E você tinha muito apoio, Carol, de outras pessoas ali? Tipo, você era uma luta solitária? Como é que era isso? Sim. Porque eu acho que é importante falar, porque Carol recebeu até ameaça por causa disso, né, mano? Sim. Tinha na minha equipe, né? Na minha equipe super, tinha muito apoio, né?
Mas aí, se a gente começa a extrapolar muito, né? Se eu tô ali sentada, né, numa sala para avaliar, possivelmente dar um laudo para um paciente do meu lado, tem um médico falando que, não, por ele encaminha, a minha força ali, né, bem pouca. Aí vai o poder, né? É o poder. Aí vai ver, que é onde a gente estava falando, né? Dessa realidade. Aí eu queria perguntar para o Júnior, Júnior, por exemplo, que nem que a Carol trouxe, o estar muito doente, né? Vamos supor, a pessoa entrou lá no seu consultório, aí a pessoa tá com diabetes, pressão alta, tá gorda, né? Diabetes, pressão alta e não sei o que, com todas as comorbidades que eles falam que é para fazer a cirurgia. Mas aí essa pessoa, é impossível falar, então vamos tratar a diabetes? Vamos tratar a pressão alta? Vamos tentar incluir atividade física? É impossível tratar a pessoa gorda dessa maneira, que é trazer acessibilidade e acesso, né? Para que ela cuide da saúde. E aí já vem logo assim, não, tá muito doente, pá, vamos operar, vamos cortar seu estômago. E até complementando essa pergunta da Ellen, lembrar que, tipo, pessoas que têm diabetes, vou pegar o diabetes como exemplo, que já tinham diabetes, fazem a cirurgia e continuam com diabetes, que não é a solução do rolê. Acho que é bom incrementar até nessa pergunta aí, arrasa aí. Eu acho assim, o tratamento do paciente, eu sempre digo isso, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser orientado e com o paciente mesmo. Então, não tem como você fazer uma coisa milagrosa, que eu vejo que, às vezes, a bariátrica ela é indicada para isso, né? Então, até tinha um comentário aqui que falou, né? Muitas vezes a pessoa faz a bariátrica e sente essa melhora da saúde porque ela já mudou muito dos hábitos, porque ela conhece um esporte, ela se alimentava muito mal e tal. Então, eu acho que é esse o caminho. Para você chegar numa cirurgia, acho que tem que ser das últimas coisas a se fazer. Você pode controlar o diabetes em si, ele tem várias causas, então é multifatorial. Não necessariamente por conta que você vai emagrecer, você não vai ser mais diabético, porque isso pode ser alguma coisa genética. A própria diabetes tipo 1 é ocasionada por uma doença autoimune. Então, o seu corpo está destruindo as células que produzem a insulina. Então, tá, eu vou emagrecer, vou fazer a bariátrica, mas o meu corpo vai continuar destruindo as minhas células. Então, assim, é procurar esse trabalho individualizado e ver todas o que você tem. Também, às vezes, o paciente chega achando que isso é o melhor e você tem o dever de orientar sobre de saúde, perfeito, de como ele está, e aí você vai chegar num consenso. E até que vocês, como estudantes, né, futuras profissionais de educação física, o Cristiano falou aqui que ele sempre foi gordo, emagreceu e é sempre julgado por isso. Então, é uma discriminação porque vocês são julgados pelo conhecimento, intelecto. Então, como assim uma nutricionista gorda? Como assim um educador gordo? Não, eu não vou nele. E a pergunta de baixo, né? Na verdade, as duas que eu já quero juntar, da Aline e da... nós somos ensinados a acreditar que o nosso corpo tem uma certa tolerância ao peso. Tipo, você está acima do peso, então você terá problemas no joelho e articulação. Isso não necessariamente é verdade, até porque se a gente pegar num idoso, quantos idosos vocês não conhecem que foram entrar no banho e quebrou a bacia ou quebrou o fêmur? O idoso, ele é magrinho, e aí ele quebrou, mas isso é por um descompasso na parte de fosfato, de cálcio, que ele está debilitado por isso, e não é pelo peso dele, porque que o gordo a gente vai falar, é por sobrepeso que está ocasionando a dor no joelho dele. Eu tenho uma amiga que ela falou por vezes por estados inflamatórios também, né? Então, de como os estados inflamatórios também vão influenciar nas articulações, na saúde das articulações. Eu tenho uma amiga que como é importante a comida nesse caso, né? Que é isso, o lance inflamatório que a Carol fala, gente, desculpa, Júnior, só para complementar para não ficar solto. O lance inflamatório que a Carol fala é muito esse lance, tipo, beber
coisas que tem leite, por exemplo, ele é autoinflamatório no nosso corpo. Então, às vezes, pode ser isso também. Só para jogar aí para a galera não entender. Causada por algum vírus que pode causar uma inflamação na sua articulação. E aí você pode... Então, assim, é multifatorial. E aí eu tava falando, essa minha amiga vai para academia, ela é militante também na questão. E ela falou que ela estava sentindo dor no joelho, falou pro personal lá, ele falou, mas é isso aí, se você perder uns 30 quilinhos, isso melhora. E aí ela foi consultar uma outra pessoa e falou assim, qual o exercício que você faz que você tem dificuldade? Ela, é um agachamento. Ele, faz aí então para eu ver. E nesse agachamento viu que a postura dela estava errada, e isso fazendo com que ela tivesse dores articulares. E aí depois ela corrigiu a postura e nunca mais teve dor no joelho. Porque eu já fiz muitas vezes um exercício que eu estava fazendo errado e isso sobrecarregou minha lombar. Eu nunca ia falar que era por conta do meu peso. Sim. Não, você está executando errado. E a última pergunta aqui, só para juntar da Karen, para uma pessoa que tem uma apneia a cada 8 segundos, se ela fizer a cirurgia vai diminuir? A gente tem que inverter de novo. Se ela tem uma apneia a cada 8 minutos, ela é indicativo para fazer uma cirurgia? A cada 8 minutos ela tem uma apneia. Eu vou colocar ela numa anestesia para ela ficar lá e ter uma síndrome respiratória. A vida dela. Por que ela tem essa apneia? Será que é por conta de um sobrepeso? É por conta disso? Ou será que ela tem alguma outra comorbidade pulmonar, um enfisema, alguma coisa do tipo? Que é tudo relacionado ao peso, né? As pessoas... Tudo que acontece com o corpo quer jogar a gente no centro cirúrgico, gente. Não, e olha a importância do que a Carol falou, né? Do negócio da alimentação. Não é só o peso. Olha como o alimento, ele é importante no nosso organismo. O que ele pode causar e o que ele pode deixar de causar, ajudando, né? Isso é muito foda, né? Esse daqui, pra Carol e pro Júnior. Vocês podem comentar sobre a gordura ser no estado inflamatório. Porque tem pessoas, já vi, gente. Tem gente aí na internet que fica assim: se você é uma pessoa gorda, você está inflamada. Nossa, vamos. Vimos isso numa live, aliás, né, Ellen? Nossa. Ela fez uma live com o médico. Um médico que extremamente gordofóbico e falou assim pra ela: você está toda inflamada. Olha isso. Mano, o cara nunca viu a mulher na vida, mano. E tipo assim, aí parece que todas as pessoas gordas, porque tem gordura, são inflamadas. É isso que eles vendem, né? Então, tipo, olha, se você é gordo lá, tá inflamado. Eu não sei o que lá, tá inflamado. E os magros não são inflamados. Não tem inflamação, né? Não. Ai, gente, é bizarro isso. O que a gente tem, né, cientificamente sobre essa questão? De que o tecido adiposo, o tecido gordo, é um tecido metabolicamente ativo. É um tecido que tem, inclusive, hoje em dia a gente tem cada vez mais estudos que é um tecido que ele tem propriedades hormonais, né, metabólicas, tudo isso, né, liberando uma série de hormônios e tal. Houve algum momento científico do rolê, na verdade a gordura desde, enfim, muito tempo, né? Desde a década aí, vamos pensar numa coisa, nutricionismo aí, década de 40, 50, já começa a ter essa demonização bizarra da gordura, né? Dos alimentos. Aí a gente vem com aquela loucura toda do ovo e não ovo e tal, enfim. E essa demonização da gordura passa por uma demonização dessa gordura no corpo. E aí tem um entendimento de que esse tecido gordo é um tecido mais pró-inflamatório e que aí você tem mais risco. Novamente, risco. É tudo no risco, né? A gente não tá falando. Tudo São risco. suposições. Desculpa, eu te cortei. É tudo risco? Ou então, se não, já descobriram, vão descobrir o novo emagrecedor, tomar anti-inflamatório. Aí a gente se tomar desculpa, Carol. Mandaram uma dessa, gente? Não. Não emagrece, tomar anti-inflamatório. Você vai sobrecarregar. Ai, não, gente. A galera todo mundo quando pelo amor de Deus, gente. Não, gente. Salva seu fígado. Salva seu fígado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é possível, gente. Não associem, pelo amor de Deus, gente.
Você pega uma nimesulida todo dia de manhã, aí você toma em jejum, que aí você vai emagrecer. Já pega um anti-inflamatório, porque, cara, é uma coisa assim, você vai tomar um anti-inflamatório para algo que vai quebrar o tecido adiposo, sabe? Eu acho que muito isso Que surreal. Não, dessas gente, não. que fazem um desserviço à comunidade, botando tanta coisa de gel termogênico e gel. Mal elas sabem que a gordura também é uma fonte de energia, então a gordura também é termogênica. E aí? Então, que é isso que a Carol estava falando, né? Exatamente. E até eu estava pensando sobre, eu queria que, às vezes, a medicina ela fosse algo que você não visse o paciente. Imagina eu calcular o IMC, e aí do cara deu obeso mórbido, e aí eu vou fazer a bioimpedância, lá ele tem 5, 6% de gordura porque ele é um fisiculturista. Ah, mas aí então ele já não é mais patológico. Porque, não, ele tá com 50 quilos, a gordura dele tá 5%. Não, olha, um cara saudável desse. Mas e aí, você não olhasse cara a cara, sabe? Esse estigma que a gente... Ô, Carol, termina de falar porque a gente cortou você, a gente tá cortando você direto. Deixa a Carol só terminar. Se você tiver o fone, Júnior, eu acho que tá melhor. Porque o seu áudio tá longe. Tá falhando um pouquinho. Não sei se é pra mim. Não, E aí, Carol, a gente entendeu. Continua nesse rolê aí da gordura, porque eu acho que você ia chegar até no negócio da gordura boa e da gordura ruim também, né? Eu vou pegar um copo d'água, rapidinho. Vai. Sim, a gente entendeu, Ana, não, que foi zoeiro o rolê anti-inflamatório, mas, né, seria, uau, descobriram a pólvora. Mas, e aí o que acontece, né, que na verdade a gente tem alimentos, né, e substâncias, né, alimentares que são disruptores endócrinos, que a gente entende hoje, né? A gente chama xenobióticos. Então, e a maior parte desses disruptores endócrinos vão estar nos alimentos mais processados. Vão estar também nas embalagens desses alimentos, né? Então, embalagens plásticas, lata de alumínio, tudo isso podem ser disruptores endócrinos que nos levam, sim, a estados inflamatórios. Então, os estados inflamatórios eles estão muito mais relacionados à qualidade da nossa alimentação do que a gente ter ou não muita gordura no corpo, né? Então, importantíssimo isso. Sim. Então, quanto mais alimentos, mais ultraprocessados, né, mais conservantes, mais corantes que a gente consome, né, mais possibilidades de desencadear, assim, processos inflamatórios no nosso corpo por conta desses disruptores endócrinos que tem nesses alimentos aí bizarros e nas embalagens, né, que eles são armazenados, né? Então, todos esses, inclusive alimentos que são nos vendidos como saudáveis, né, mas que estão lá na prateleira há meses, cheio de conservante, né, cheio de sal, enfim, edulcorante, né, que são os adoçantes. Ah, mas não tem caloria. Mas acaba com a saúde do intestino, né, por exemplo. Então, a gente está falando aqui de qualidade, né, de alimentação. Sim. Ô, gente, vocês estão perguntando muito negócio de fazer emagrecer, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe coisa milagrosa para emagrecer, né? Esse aqui não é o ponto dessa live também, tá, gente? Não existe coisa aqui. Falaram de tomar água de manhã justamente para desinflamar. Não existe essas coisas, gente. Tudo isso que você está falando é tudo mentira. Não acredita. Só toma aí vitamina C, maneira, show, melhora sua vitamina C. Não desinflama nada. E aí, passou... Tipo, é uma coisa que é muito descabido as pessoas, tipo, falarem, porque eu vou tomar os alimentos, eles têm anti-inflamatórios, que eles são importantes para 1000 coisas no nosso organismo, mas até o que a gordura, ela está inflamando o seu corpo está reagindo para eliminar e você está ficando inflamado, por isso você vai ter que tomar, tipo, as propriedades disso são outras. Você ter um alimento ácido no seu dia, você pode melhorar a absorção do seu ferro. Isso é uma coisa totalmente diferente do que você emagrecer, entende? É porque a gente é bombardeado com informação o dia inteiro, de shot matinal, realmente, né, de várias coisas. Tem uma propriedade sobre isso, mas ela nem tudo que a gente faça pela nossa saúde é para a gente manter o nosso peso. A gente pode fazer um shot que tenha cúrcuma, que tenha própolis, mas isso não é para a gente emagrecer. E não é que a nossa imunidade vai estar alta e o nosso peso vai estar baixo. Tipo assim, as pessoas
lá. E também aqui a live não é no intuito de uma indicação de se você tem que procurar, se você. Não, isso é realmente para você parar e pensar. Tipo assim, a gente não vai falar, olha, você precisa fazer, é indicação para isso. Não. A gente quer entender o porquê a gente não deve indicar muitas vezes, né? Sim. E até, Júnior, é bom você falar isso, porque tem a Karen que falou do negócio da apneia, disse que essa pessoa que tem apneia de 8 em 8 minutos vai fazer a cirurgia bariátrica. A Karen, no caso, é a minha irmã, né? Ela tá aqui contribuindo na live. E realmente, tipo assim, é uma questão de essa pessoa, ela não sei qual é a indicação médica, mas no momento que a gente está indo para uma fase roxa, uma pessoa que tem dispneia a cada 8. Tem vaga na UTI, né? E assim, ela tem dispneia. Dos comprometimentos do corona é o pulmão. E ela, a cada 8 minutos, ela não respira e ela vai fazer uma bariátrica. Assim, esse com certeza, eu não sei se algum dia vai ser o momento para essa paciente fazer uma bariátrica, mas eu tenho certeza que esse não é o momento para ela fazer isso. Com certeza. Olha que absurdo isso, gente. É exatamente sobre essa live. Olha só o absurdo de colocar uma pessoa em risco para fazer uma bariátrica, uma pessoa que tem apneia, que a gente está no caso que a gente está. Estão morrendo 2.300 pessoas por dia, gente. E esse número só aumenta. E aí tem gente ainda mais preocupada em fazer bariátrica para ficar magro do que viver. Né? Sim. E aí, aproveitar esse gancho do Covid e falar também um pouco sobre essa coisa da obesidade ser atrelada ao Covid é outro absurdo. Eu sei que não é esse o intuito da live aqui, mas acho que é importante a gente deixar aqui documentado que foi declarado que obesidade seria um grau de risco para Covid, baseado num estudo com 200 pessoas. Gente, por favor, né? É outro absurdo. Aí fez Drauzio Varela falar uma par de bosta ainda lá no Fantástico, tá ligado? Porque aquilo foi um desserviço. E aí botou todo mundo em pânico. E aí tá aí, obesidade, as pessoas gordas como risco. E não é verdade isso, tá ligado? Eles nem então sabem é como... Não. E o pior é que fez com que as pessoas vacina, magras... As pessoas magras banalizassem, né? Eu posso até contar a minha experiência que contei para vocês ontem. Eu sempre fui um cara magro, né? E sempre me alimentei bem, pratiquei exercício físico. E por ter vinculado isso na mídia de, não, você é obeso, né? Essas comorbidades, eu não me importava muito, assim, eu não tinha muito medo. Até o momento que eu peguei o Covid. E eu vi que a minha evolução não foi uma evolução legal. Eu achei que eu fosse passar pelo Covid de uma forma normal. A minha saturação baixou, minha saturação baixou muito, faltou 1% da minha saturação para indicação de internação. Eu fiquei completamente derrubado, destruído, e por muito de, tipo assim, não, eu não tô nesse grupo de risco, mas o que é risco de uma doença que a gente nem conhece? Eles falaram tanto sobre várias coisas que a gente não pode afirmar, brigando sobre cloroquina, ivermectina, mas aí a gente começa a demonizar mais uma vez um grupo que não tem voz. Então, não, é o gordo, então ele tem que ficar em casa e se ele pegar, acabou, viu? Se pegar, já era. E aí, mais uma vez, um já desserviço. Era mesmo. Já era por causa da falta de estrutura que tem para atender Com esses certeza. corpos. Mas não porque a pessoa é gorda. Se eu pegar Covid, eu já era, porque eu não tenho uma maca que me aguente, não vai ter uma pressão, não vai ter não vai ter porra nenhuma, né? É isso que vai me matar, vai ser a estrutura, não vai ser meu peso, não vai ser minha gordura. É a gordofobia que me mata. Não é ser gordo que mata. Gordas que pegaram, ditas obesas, e ficaram super bem, né? Não dá pra falar. Mas assim, passaram assintomáticas, não desenvolveram sintomas graves, tendo o Covid, né? Mas aí a medicina ignora isso, né? Ignorado isso porque, né? Mas eu tô aqui, como que é que o povo fala? Água, glutamina, limão e gratidão. Gratidão. Você é o que você come. Gratidão. Gratiluz, né? Gratiluz. Gratidão. Você consegue, Não, mesmo você tendo uma alimentação, você consegue.
Não, como é que é, Ellen, aquela live que eu participei, que a gente falando sobre saúde no Brasil, e falou que uma das coisas para ter saúde no brasileiro era solarizar a água. Gente, as pessoas não têm nem acesso a saneamento básico, vocês estão falando de solarizar a água, mano. Vai pra puta que pariu, né? Ela falou assim. Mano, ela falou que a solução de saúde no Brasil seria solarizar a água. Não, ela mandou isso. Ela falando de autocuidado e bem-estar. Aí ela tava falando da vivência dela, dando dicas, né? Porque a gente precisa ter autocuidado, a gente precisa achar o nosso eu interior e solarizar a água. Eu falei, mas que porra é essa? Solarizar a água? Não, foi bizarro. Foi bizarro. Então a gente vê da questão, que isso é muito problemático. O privilégio. Então, tipo, tem umas pessoas que viajam. Você vai solarizar a água onde? Tem pessoas que não têm acesso. E são essas pessoas que estão falando que é saúde na internet de uma forma desonesta. Então, tipo, sim, imagina, você acorda e vai lá ver a pessoa não solarizou a sua água e vai com coisa do gratiluz lá, coisa do água, como que é, glutamina e gratidão e limão. Tipo... Não, e num momento, né, que naquele momento que tava rolando a live, eu com uma tesoura da mão com raiva, né? No momento que falou aquilo na live, tinham acabado de privatizar, né, o saneamento básico. Então, assim, se as pessoas não tinham acesso à água antes, você imagina agora como é que não vai ser. Então, é tipo, gente, a gente precisa ter consciência de classe nesse país também, que é outra coisa que não existe aqui, tá ligado? E consciência dos nossos privilégios. Como é que você fala isso numa live falando, não, a gente é só solarizar sua água? Beijão, tá solucionado o seu problema de bem-estar no mundo. A gente devia solarizar a água dos brasileiros. Ô, gente, isso é desonesto, como diz a Ellen, sabe? Não, é muito... Por favor, gente, pelo amor. A mesma coisa do tipo assim, você acorda às 4h30 da manhã, faz a sua rotina e faz o seu yoga, e aí você toma a sua glutamina e você vai trabalhar. Meu, quantas pessoas não acordam 4h30 da manhã para chegar no serviço às 8, 9 horas? Tipo, exatamente. O que a gente vive, sabe? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa o quê? Tipo, qual é a sua desculpa para não treinar? Porque aí você vê a rotina da pessoa, né? Tipo assim, ela acordou, foi pra faculdade, linda com seu carro, e ela tem o seu pré-treino, ela tem tudo as suas coisas. Aí ela sai de lá, vai pra academia que ela paga a mensalidade. Estou muito cansada, às 8 horas da noite, estou indo treinar. Qual a sua desculpa? Tipo, desculpa de quê, meu? Cara, qual a sua realidade? Tipo, você tem que sustentar quantas casas, Aliás, gente, isso foi o papo que teve no primeiro episódio do podcast de peso lá da Ellen. Colhem lá. Olha, eu sou bom pra fazer só as propagandas. Colhem lá no canal da Ellen, Atleta de Peso, no YouTube, e vê lá esse episódio que a gente falou exatamente sobre a atividade física ser um privilégio. Porque as pessoas acham que a atividade física é tipo, você só faz, basta querer. E não é simples assim. Eu ia falar, o que é solarizar a água? Aí depois eu fui pesquisar, não sei se eu vi certo, é pegar o copo d'água e pôr no sol. Tem que enrolar num papel celofane lá, tipo, é um papel colorido na cor que você deseja, aí cada cor tem um significado. E aí você expõe isso, aí, tipo assim, meu, quem são as pessoas que vivem isso, sabe? Tipo, qual é o desse... Ai, Carol. Boa, Carol. Fala para as pessoas que eu falei glutamina, não sei o quê. Pra que é verdade. Carol? Fala aí. Ai, meu Deus do céu. Cara, não aguento. Existe toda uma banalização do processo de suplementação das coisas, né? A glutamina, ela conta, né, como um aminoácido essencial. Ela é importante para a questão principalmente da nossa imunidade e tal, tudo isso. Mas, gente, assim, existe o porquê, né, de ter indicação clínica para as pessoas tomarem suplementação. Então, não saiam tomando. E é construção proteica também. Tipo, as pessoas, tudo que elas pegam é carboidrato. Gente, o corpo, ele vai reagir para produzir uma energia dependendo de como você tá. Se você precisa de uma situação de luta ou fuga e tal. Aí, não, vamos tomar glutamina. Mas a glutamina... não, é porque eu vi que é bom. E aí... Enfim.
Não, a glutamina é low carb, tipo, eu já ouvi isso. Glutamina é low carb. Então, assim, no caso ela é low carb porque ela é um aminoácido, sabe? Ela não é um monômero de carboidrato que vai formar um carboidrato. Ela é uma Não é proteína, tipo, isso, ela vai né? formar. Mas a Tipo, gente quer vida real. A gente quer vida real, pode viver de boa sem a glutamina, não vive? Vive. você consegue em outras coisas. Tipo assim, tudo que você come tem. A Carol pode explicar melhor, mas são vários aminoácidos. O seu corpo vai quebrar e aí depois ele vai produzir novas proteínas conforme o que você precisa. Então, se você vai precisar. Ele vai reagrupar tudo de novo para produzir uma. Então, assim, você está precisando de colágeno. Igual as pessoas tomam colágeno, né? Esse teu colágeno que você vai tomar vai ser quebrado em aminoácido. Então, ele não vai para sua pele ficar maravilhoso. Ele vai ser quebrado se o seu corpo está precisando de uma proteína para o seu músculo. O colágeno que você tomou vai para o seu músculo e vai se transformar construir uma fibra proteica do seu músculo. Sim. Então, assim, o seu corpo vai definir isso, não é você tomando 1000 coisas via oral, né, que isso vai virar alguma coisa, enfim. É muito cansativo. É que eles vendem isso como se fosse fácil, né, Carol? Sim. Tipo, você faz isso, tipo, aí a impressão que dá é, tipo assim, se você ficar doente, se você não ficar saudável, porque você não tomou a gratidão e a glutamina. Você não falou gratidão, né? Você não falou gratidão. No meio do rolê. Tem toda essa frição das proteínas, né? Porque tudo tem que ter proteína e agora, enfim, um monte de coisa super industrializada, iogurte com não sei quantos por 100 gramas de proteína, então tem todo esse... E o preço desse iogurte em uma pessoa que muitas vezes compra um macarrão, um arroz, né, alguma coisa assim mais na base de carboidrato, e você olha para ela e fala para ela cortar o carboidrato, e aí volta nessa coisa de gordofobia, nessa demonização do carboidrato, e que você não olha a realidade da pessoa, a pessoa tem dinheiro de comprar. Sim, exatamente. Que a gente chama isso de nutricionismo, é um reducionismo da nutrição, né, do que é estar nutrido, enfim, isso tem sido um problema muito grande, inclusive, né, na nutrição, quanto a gente tem reduzido as pessoas e a comida, né, a nutrientes, como proteína ou como carboidrato, ou é low carb, enfim, não é mais um prato de arroz, feijão, salada e carne. É tanta coisa, né, desonesta que vai chegando pra gente. Eu acho, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a gente precisa fazer uma parte 2. Eu vou jogar isso no YouTube. A gente tá aqui, a gente tem 7 minutos, que a gente já tá 1h20. E a gente pode... Não, a gente tá 2 horas 2 aqui, horas. gata. 2 horas, 1h20, tô viajando. Quase 2 horas. Então, quase 120 minutos. Falei errado. Então, eu acho que o pessoal tá adorando aqui, o pessoal gostou bastante. Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2. Parte 2. E trocando ideia, jogando essa informação. Então, eu queria que vocês se despedissem aí, porque eu tô com medo de, dar 2 horas parar, né? e eu não consegui deixar essas lives cair, eu não consegui salvar. Tá. Então, agradeço aí, a gente agradece. Gente, colou muita gente aqui na live, mas muita gente mesmo. Entendeu? Tinha hora que tava mais de 60 pessoas aí. E a gente agradece muito porque a informação vai ser compartilhada, né? Então, quem tá aí, manda, vou deixar salvo lá, manda, né? Espalha, porque tem muita gente que tá, se sentindo culpada e precisa escutar essas coisas pra, a pessoa reagir, entender que ela não tem culpa de nada, sabe? Sim. Pelo menos começar a entender que é direito dela ser uma pessoa gorda e existir. Então, dei as considerações finais aí de vocês, eu fico muito feliz, né, Van? Porra, nem falo. Adorei. Eu amei. Vou jogar lá no YouTube. Vou deixar no YouTube, no IGTV, Spotify. Vai ter informação para todo mundo aí. É isso, e gente. Deixa o arroba de vocês também, tá, Isso, gente? Pra galera seguir aí também. Fala onde vocês estão. Conta tudo aí. Eu acho que eu posso falar, né? Eu também tô com medo, porque acho que depois que cai ela não salva. Mas foi um prazer. Cara, eu tô muito grato, tô muito feliz. Eu aprendi muito e eu espero continuar aprendendo. Tô aqui na luta, né? No micro, mas eu acho que a gente tem que começar. E eu espero que futuramente a medicina seja um ambiente mais acolhedor, um ambiente que realmente olhe para a saúde, olhe para a pessoa de uma forma holística, né? Cada um como e esse um como um todo. Eu sempre falo isso. Que a gente possa cuidar do nosso corpo porque a gente ama ele, e cuidar não necessariamente a gente vai ter que atingir um padrão para cuidar. A gente tem que apenas cuidar sem atingir nenhum padrão estabelecido.
Meninas, gratiluz, tá? Tô Obrigada a muito você, grato por Júnior. vocês. Gratidão na mastreta aqui, Júnior. Aqui é na mastreta, mano. Nada de gratiluz aqui. E é isso, gente. Muito obrigado, vida. viu? Também quero agradecer, acho que é um tema importante para a gente falar e muito para a gente contextualizar, né? Até para acabar com essa dicotomia, essa coisa de ai, façam a qualquer custo, ou tipo, ai, não, nunca façam, mas para a gente conversar um pouquinho sobre as reais necessidades ou indicações que as pessoas podem ter para fazer isso e como está tudo muito banalizado, né? Então, de que entre uma coisa e outra tem um monte de coisa para a gente discutir e pensar e repensar e ver como isso pode ser na vida de cada um, né? Porque é uma decisão bem importante, impactante, né? Ele passou por isso, né? Sabe dizer, passou por isso na pele, então acho que é um tema que é sempre importante que a gente discuta, assim. E é isso, eu tô por aí, tô aqui no Yoga na Sua Medida, falando de yoga meio na mastreta, mas também bastante cansada dessa rede como um todo, porque, né, é cansativo estar por aqui, a beça. É cansativo. E tô por aqui, se tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia também, estou à disposição. Porra, valeu demais, Carol. Valeu demais mesmo, viu? Valeu demais você, valeu demais Júnior e Ellen por comprar as minhas ideias aí também. A parceria aqui é bem grande mesmo. Acho que é importante muito falar sobre isso. Tem que ter uma segunda, terceira, quarta. Foi o que eu falei lá no começo. Não tem como a gente... Esse assunto vai ser uma coisa que nunca vai se esgotar, né? Porque é um assunto que a gente precisa falar e ser falado e as pessoas escutarem e ser passada a palavra, como diz a Ellen. Muito obrigada mesmo, Carol, por ter... E Júnior, por ter estado aqui essas 2 horas de um domingo, né? E a todo mundo que viu aí, passou por aqui também, para falar de uma coisa que é muito importante. E assim, eu fico muito feliz mesmo, porque é uma luta que é pouco falada, que as pessoas não sabem, que a gente não é validada, né? E eu fico muito feliz de ter parceiros que nem vocês, de ter aliados que nem vocês. Nessa luta aí, muito obrigada mesmo. Vocês não fazem ideia da diferença que é isso. De verdade mesmo. E Ellen? Não, tamo junto. Você nem é que falar, mana. Muito obrigada, não, gata. Abrir esse canal aí. A gente, olha o que a gente fez aqui. 4 pessoas falando de gordofobia, médica, cirurgia bariátrica. Mais de 60 pessoas estavam assistindo. E, tipo, isso é lotar quase 2 salas, gente. Então, num domingo... Sim. É muita coisa, demais. Entendeu? E essa mensagem, ela vai ser compartilhada, com certeza vai atingir cada vez mais pessoas. E é isso, a gente que agradece. Então, gente, ó, vai estar lá no YouTube, vai no YouTube, vai estar no Spotify, vai estar no IGTV, em tudo quanto é lugar, a gente vai estar espalhando essa mensagem. E eu vou sair para salvar a live. Beijo, gente. Foi um prazer. Camila, obrigada, viu que você tá aí desde o começo, Camilão. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Beijo. Valeu.